Obrigado BRCast, eu sou Fred Pavão, seu host, e aqui ao meu lado está ela, que é a Timeless Podcaster, Thaís Alves. Ai, adorei! Timeless Podcast. Nós somos Timeless Podcasters, não é verdade? Porque já que o episódio é The Timeless Children lá. e não Timeless Child, Isso! Então nós dois somos The Timeless Podcasters. No plural, Exatamente, na verdade. exatamente. Hoje a gente veio falar daquele episódio esperado Aquele por finale todos, né? A BBC Nossa aprendeu a fazer esse hypamento da galera, né? Essa hypação. E aí, hypamento, Sei lá. hypismo, chame como você quiser. Hipismo. Porque ela tá, desde 4 semanas atrás falando, olha, Nossa. faltam só mais 2 episódios pra chegar nos 2 episódios que faltam. Tá chegando, hein? Olha, olha lá, hein? Vai É vir. o finale, hein? E ficaram instigando a gente, e quando chegou a hora, vamos aí confessar, dar o braço a torcer, que realmente foi algo que deixou a gente de cabeça explodida. Pois é. Apesar de que era uma bola aí que tava cantada já tinha um bom tempo aí por conta de certos vazamentos no Reddit, aí nada... Pois é. Por mais que tivesse muita especulação sobre o que podia acontecer, a gente já tava esperando já sobre esse lance de ser ou não pré-Hartnell. A explicação toda, Mas né? mesmo assim, a forma com que foi feito foi surpreendente. É tão surpreendente que a maioria das pessoas ainda nem sabe muito bem o que sentir. Pois é. Como agir, o que pensar. Normalmente fica... Sempre que tem um finale, isso geralmente acontece em finale mesmo, né? Esse jargão nasce, né? Que está dividindo o fandom, está dividindo águas. Meu Deus do Mas céu. nesse caso eu achei engraçado, porque assim, realmente, a gente tem uma parcela boa que não gostou. Teve sim. E aí dentro dessa parcela tem as pessoas mais moderadas que falaram, não gostei, mas ok. E pessoas, não gostei, eu paro de ver a série, a Dr. Who está morto. Meu Deus, eles estragaram a minha infância, Tem né? a galera que gostou e tem a galera... Tem galera que adorou tem também, que adorou, viu? Tem os indiferentes, como sempre tem, e tem a galera que não sabe o que sentir ainda. Eu mesmo, eu coloco nesse balaio aí, porque eu demorei a organizar os meus pensamentos em relação ao que eu vi no episódio. Ainda não conseguiu assimilar. Agora sim, agora já sim. Agora sim, mas ontem a gente fez a live e eu realmente não sabia o que sentir. Eu não sabia, eu tava baqueada. Sim. Assim, baqueada. em choque, real, Sim. assim. Mas é um choque agora, 24 horas depois, mais até, de assistir. A gente já reassistiu, a gente já analisou. Leu bastante, Eu acho que assim, o saldo é positivo. O episódio foi muito bem feito. É positivo, com certeza. O episódio foi muito bem feito e teve essa ousadia aí do Chibnall de trazer de volta uma coisa que estava enterrada há 44 anos, que era justamente ali as coisas que foram jogadas lá atrás em Brain of Mobius. Pois é. Não, várias outras coisas foram tocadas, né? Tiveram vários aspectos aí da história que a gente já conhece que foram mexidas. E assim, você falou do seu lado, né? Foi positivo, eu também acho que foi positivo. Eu também acho que foi um bom episódio. A gente nem... não vou entrar nas notas, né? Mas assim, também tiveram coisas que, quando eu paro pra pensar, me decepcionaram um pouquinho, mas... Também não vou chegar ao ponto de falar que estragaram a minha série. Pelo amor de Deus, isso pra mim é insanidade. Calma, a gente vai, Pelo amor de Deus, analisar gente. direitinho o que aconteceu. Equilíbrio, vamos pro equilíbrio, né? A gente vai analisar direitinho o que aconteceu no episódio, falar os nossos pareceres mais a fundo sobre as revelações do episódio e as possíveis repercussões que isso pode ter pro futuro da série e talvez até um pouquinho pro passado da série também. Com certeza. Então beleza, vamos beber aquela Timeless Water e a gente já volta pra revisar aí The Timeless Children. Água de Galifrey. Vamos lá. Quando a gente começa esse episódio, ele é bem... É legal porque é um two-parter, mas ele é um episódio, é um gigante mesmo, né? Ele conta como um só, quase, ele não é né? daquele two-parter que, querendo ou não, tem uma história que encerra e aí a outra complementa. Não, ele é juntinho mesmo, tanto que a gente começa justamente a gente deixou de onde a doutora... parou. Eles só cortaram, semana que vem... Na verdade, quando começa é um previously, a gente tem a abertura, claro. E aí quando a gente começa o mesmo episódio, já é o mestre saindo ali do portal, dando o showzinho dele, e ameaçando a doutora, né? Vem comigo, senão eu vou encolher a galera. Querida, vou encolher as crianças. Querida, encolher os companions, né? Exatamente. E ela não tem escolha senão ir com o mestre para Gallifrey, deixando aí o pessoalzinho pra trás. Pois é, Gallifrey é essa que não tá nos seus melhores dias, como a gente sabe, tá toda carcomida. Gente, vamos falar um negócio que... Não, olha só. Na série moderna, me diz uma aventura que teve em Gallifrey que tava mais ou menos. Hellbent. Só.
um episódio em 12 Não, temporadas. ó, no finale do David Tennant teve. A gente viu um pouquinho que não tava destruído ainda, mas tava no meio da guerra. Bem mais ou menos, exatamente. Tava no último na guerra dia do tempo, da guerra, pelo menos ela inclusive. tava em pé. Ela tava algumas partes queimadas. Eu mas, acho que tava melhor. Mas ainda era habitável alguns pedaços. Hoje tá só Ainda tinha os desgraça. Time Lord ali. Agora não tem mais ninguém, não sobrou sobrou pedra pedra sobre pedra, cara. Exatamente. Completamente devastada e destruída. E eu falei isso lá no Twitter, né? Eu vou repetir aqui pra quem não viu. Quando eu falo que eu quero Gallifrey de volta, Não é destruída. não é destruída. Eu quero ver outros Senhores do Tempo. Eu quero ver a sociedade. Eu quero ver as coisas funcionando, né? Eu não quero ver, assim, devastação, porque, por exemplo, laranjão. Por Entendeu? exemplo, isso é uma coisa importante de ser falada. Quando a gente teve todo esse tabu de a Guerra do Tempo, meu Deus, meu planeta foi pro saco. E aí em David the Doctor a gente descobre que não. Que era ela, mentira. Que ela tava só locada. Isso. E locada por locada, ela tava ali, a guerra já tinha acabado, ela tava numa Isso. boa, se reerguendo do jeito dela. A gente chega ali em Hellbent, você vê que a sociedade tá inteira Tá de rolando. novo, tá meio que caída aqui e ali, mas tá funcionando. Mas tem gente, né? Tem vida. A partir de agora, GG real. Não, porque não tem o que fazer. Fora o fato que o mestre queimou geral, Queimou, destruiu. o menino Cocharmos ali apertou o botãozinho, do outro, do sabe lá, como é que é o nome? Do O Achad? Achad. É. E aí agora passou a régua geral mesmo, não tem mais o que nada. fazer, não. Se duvidar, E aí não que eu tem digo, nada mesmo ali. é uma pena. Em especial depois de ontem, né, eu ia falar hoje, mas depois do último episódio, Do último episódio. que a gente teve muitas coisas de Gallifrey sendo exposto. Então, assim, a gente tem um passeio breve ali no que sobrou de Gallifrey com o mestre e com a doutora, e aí ele fala, né, a gente já seguindo um pouquinho pra frente, porque isso é uma coisa importante. Esse episódio se divide em três Núcleos, frentes, né? A gente tem ali Ryan com a galera... O Cocharmos e o Ethan. Dando um jeito ali de se livrar dos Cybermen que estão por ali. Dos Cybermen, que acabaram de chegar ali no planeta. Exato, a do gente Cocharmos. tem Graham e a patotinha dele. Na nave com o Cybermen, lembra? É a Yaz, a Ravio e aquele Isso, menino. que eventualmente vai se juntar à galera do Ryan. Depois. E a doutora com o mestre isolados em Gallifrey. Eventualmente todos esses núcleos vão se juntar. Claro. Então, assim, por conta de serem vários núcleos, a narrativa do episódio, ela intercala. Alternando, mas lógico. Óbvio que o carro-chefe aqui foco é a doutora e o mestre, Até óbvio. porque os outros dois núcleos é até bem straightforward, assim. Tem pouca Não tem coisa. segredo. Então, beleza. Temos a doutora e o mestre ali andando no que sobrou de Gallifrey. Nas ruínas. Nas ruínas, né? E, na verdade, quando a gente pisa em Gallifrey com eles, ele já começa. Ele fala, olha só, se maravilhe com a desgraça que eu causei. Eu aí, adorei, foi maravilhoso. E aí ele fala, você lembra que a gente corria por ali, quando a gente matava a aula, e o Borusa vinha atrás da gente? Então, assim, so many memories. você já tá sendo apresentado a coisas. Aí, vamos ali dentro, vamos pra você ver como é que tá as ruínas. Aí ele leva ele, ali era o Panótico. Aqui foi onde a gente assassinou um presidente. Lembra como foi divertido? Saudades, hein? Que é justamente Deadly The Assassins. Deadly Assassins, né? Deadly Assassins, que é o lance que matou o presidente, aí tentam frame o doutor, e na verdade é o mestre Caveirinha. Na verdade era mentira, não sei o quê. O de sempre. Pois é, ele falando, ali era tal coisa, ali... Ele vai, a gente tá vendo só a coisa já destruída, mas a gente vai tendo, a partir das memórias dele, um pouquinho do que acontecia ali. E o mais legal disso tudo, desse diálogo e do Tibnall colocar tanta riqueza de detalhes, eu acho que, pra mim, é mais ou menos assim. Quem já viu a série clássica vai falar, nossa, que legal, eu lembro do Deadly Assassin, eu lembro que essas coisas de fato aconteceram. E pra quem tá vendo pela primeira vez e não conhece... Fala, olha, realmente, eles têm memórias lá juntos. Sim. Eles tiveram uma infância, eles tiveram uma juventude compartilhada. Sim, e olha só essas coisas que aconteceram. Eles estão lembrando. Que é bem lembrada, né? São velhos amigos relembrando fatos do passado. É legal, cara. Eu acho muito bacana. Em vários momentos do episódio, o mestre e a doutora, eles citam o fato deles terem, por exemplo, frequentado a academia juntos. Na hora que tá ali, a revelação tá sendo feita, a doutora fala, não, mas isso só pode ser mentira. Porque eu lembro de ser criança, eu lembro de crescer com você, eu lembro de ir pra academia. Eu lembro da minha casa, ela E aí fala. o mestre fala, não, isso tudo aconteceu. Essas coisas, que antes dessa sua vida, você teve uma outra vida. Que você não se lembra. Que você não se lembra, porque a sociedade do Alto Conselho e tal, os nossos pais primordiais, eles apagaram da sua mente por conveniência. Isso, exatamente. Então é muito legal porque... De novo, quando eu falo que eu quero Gallifrey de volta, é isso, tipo, vamos relembrar as coisas que o doutor viveu em Gallifrey, porque essas coisas, elas nunca são lembradas pelo doutor e pela doutora, e por né? isso que eu digo
que agora vai doer mais o fato da gente não ter Gallifrey. Nossa. E dessa vez é pior, porque a gente viu sendo dizimada de vez mesmo. É GG, como você costuma GG, good dizer. game. Não tem mais o que fazer. Por isso que vai doer tanto, porque a gente acabou de sair de uma super exposição ao que Gallifrey já foi. Ainda mais quando a gente entra, por exemplo. Poxa vida. E aí entra aquele momento ali que Tibno é um cara que gosta de meter o malho no maravilhoso Trial, mas usou a matriz ali Tibno. bastante, mas tudo bem. Usou mesmo. Bem. A gente tem ali Só a doutora, usou, foi tudo baseado na matriz, né? A doutora fica presa ali naquele campo de contenção. Que não era um Loom. Que não era aluno, não era um TA. Não teve retrogeneração. Mas aquela imagem de divulgação é pra deixou zoar. a gente confuso, né? Então a gente tem ali a doutora presa, em grande parte do episódio ela tá naquele êxtase ali, ela tá presa, e o mestre tá levando ela a conhecer tudo que foi escondido deles. Ele explica, ele que fala... é a coisa de que tudo é uma mentira, eu vou te mostrar, né? Ele fala, eu nem tava procurando isso. Eu tava aqui de boa, hackeando o sistema, tava dando uma scrollada aqui, e aí quando eu vi... Eu tava organizando meu HD, e quando eu vi tinha essa pasta aqui com senha, consegui abrir uma merda que tinha dentro. Agora mais ou menos isso. Agora tem que te mostrar esse negócio, eu não vou ficar com essa desgraça sozinho, né? E não só isso, né? Porque tudo que ele descobre tem tudo a ver com ela. E com ele, né? Indiretamente, porque ele fala. Claro. Sabe por que me dá tanta raiva, me dói tanto? Porque você sempre agiu de forma como se você fosse diferente. Como se você fosse especial. E agora eu sei que você é especial mesmo. E eu só sou eu porque você é você. É o que ele fala. E aí se estende em várias coisas. Por exemplo, a partir do momento que a gente descobre que toda a ciência, todo o processo de regeneração veio por conta dessa criança que um dia vai reencarnar no doutor, né, no caso do Hartnell. doutor primeiro, isso. Já que a regeneração veio dela, o fato do mestre poder regenerar e toda a sociedade poder regenerar vem da doutora, e isso irrita o mestre. Justamente. Mas eu acho que vai mais a fundo, é assim, tipo, sabe aquele lance que não existe Thomson, não existe Jerry? Tipo, um perde o propósito sem o outro? É isso, tipo, o mestre ele só começou a se chamar de mestre e só saiu pra fazer destruição no universo porque o doutor em algum momento começou a se chamar de doutor e saiu no universo a explorar. Tipo, sim, são nêmesis, um do outro. A motivação do mestre só existe a partir do momento que a motivação do doutor existe. E aí quando o doutor é especial a um ponto de ser tipo o progenitor geral, isso faz o mestre se sentir menor, e isso irrita ele. Com certeza, ele se sente muito menor, porque veja bem, se toda uma sociedade do planeta de onde eles viveram, enfim, e tiveram todas essas memórias e tudo mais. Eu sei que você rateou, porque você tá ainda em conflito de falar se a doutora veio ou não. Não, tudo que eles viveram juntos, tudo que tá no passado. E também de onde eles vieram e tal. Tudo o que significa a comunidade dos senhores do tempo do grande planeta, que veio do doutor, esse filho da mãe, né? Na cabeça do mestre, esse filho da mãe realmente é muito mais especial do que eu. Exato. Ele tem a habilidade inata que eu só tenho porque veio dele. A minha é artificial. A dele é natural. Não artificial, mas assim, a minha eu só tenho graças a ele. Então... Ou seja, eu sempre vou estar devendo alguma coisa a ele ou a ela. Enfim. Eu acho que é exatamente esse tipo de sensação. Tipo, é inveja, né? Raiva. São muitos sentimentos juntos ao mesmo tempo. Na verdade... É o que você falou, é muita coisa misturada, porque não existe só, apesar desse muita mestre, coisa misturada. Apesar desse mestre ele ser mais, eu gosto de falar, fora da caixinha, ele é mais louco, ele é mais um vilão mal mesmo. Malucão. A gente sabe, a gente já viu outras facetas do mestre, que não existe só raiva ao doutor. Existe uma camaradagem velada, existe amizade. Existe. Por exemplo, e eu não tô nem falando de Missy Capaldi, que é o mais fresco. Vamos voltar lá atrás. Vamos pegar Delgado e Pertwee. Poxa, eles eram inimigos? Eles eram. Pra caramba. Mas rolava um respeito de cavalheiros entre um e o outro. Que era muito legal, né? Na Exato. verdade. Eu gostava muito dessa dinâmica. E toda a riqueza de todas as dinâmicas que já existiram de doutor e mestre estão ali presentes. Sim. É isso que o Sacha traz também pro papel. Aliás, todo um histórico. Pro Sacha é aquele lance de Big Shoes to Fill, né? Porque ele, assim como a Jory, que tem que aí seguir o legado de heroísmo de vários caras antes, e agora mais ainda. Ainda, né? O Sacha também, porque ele tem que fazer um vilão à altura dela. E ele tem que descobrir, diferente da doutora, porque a doutora, né, o doutor ele tem isso, ele muda coisa ou outra, uma nuance ou outra, mas a base é a mesma. O mestre, ele é mais parecido. Ele oscila mais. Ele oscila mais. Então ele tem que, o Sacha, ele é mais desequilibrado. Exato. Então o Sacha, ele tinha essa responsabilidade de
fazer a voz dele de mestre, Isso. ser diferente dos outros, mas não descaracterizar o personagem. É muito complicado. Mas ainda E ele assim, consegue. ele fez com Maestria. maestria. Sim, sem dúvida. Porque a real é que ele é um puta ator, né? Ele é um atorzaço. É. E já que estamos falando disso também, Jodie Whittaker entregou uma atuação Sim. que Então, puta que pariu. era difícil. Era isso que eu tava querendo. Era difícil, tipo. Era isso que eu tava buscando. Porque a real é assim. Gente, ela é incrível. Ela tá incrível Sabe o que nesse que me dá episódio. E Porque a de gente todos tá- os episódios até agora, esse Sim, foi é o pico de melhor. atuação. É o melhor, é o melhor. A gente tem aí pessoas falando, porque a Jory ela não sabe atuar, não sei o que. Sabe por quê? Porque a Jory ela é uma Gente. funcionária ali. Ela trabalha com o que ela tem. Se o roteiro manda ela fazer. Eu só trabalho aqui. Se o roteiro fala pula, ela pula. Ué. Se o roteiro fala diga desse jeito, ela diz desse jeito. Ela E é toma a liberdade lógico, ali no limite, mas ela sim. faz desse jeito. Ela tem o jeito dela, ela consegue Sabe o que que imprimir parece? coisas É. ao papel, mas tem limite, Sim, né? mas sabe o que parece? Depois a gente vê o grau de atuação dela aqui, que todos os episódios que a gente sentiu, ai, que coisa morna, é porque o roteiro tava morno mesmo. O roteiro, Na verdade, tava, a gente isso o já roteiro era- não ajudava Na a verdade, trazer à tona, né? Isso já tava mais do que provado, porque a gente vê a Jory em outros papéis Sim, e ela tem nossa. uma gama de atuação muito vasta. Pra caramba, nossa. Você vê ela ali, por exemplo, em Centurions E ela é uma dramático, coisa. né, Você vê ela principalmente. naquelas peças de Shakespeare e tal, ela é super pesada também. O próprio Broadchurch, ela Sim. traz uma emoção, assim, Pois é. que a gente não tava conseguindo ver. Exato. E aqui, aquela cena, porque, vamos lá, o que acontece, né? Ele trava ali na Matrix, né, na Matriz. Na Matriz. E ele vai... Ele deixa um pouco o imprint dele ali dentro pra servir como guia dela nisso tudo. Isso. E aí, E eventualmente... ele vai contando o que ele descobriu aos pouquinhos. Pois é, e como né? eles estão na Matriz, eles vão passando de planos em planos. Eles vão pra Isso. planetas diferentes, locais diferentes. Sim. Em dado momento, eles estão ali em cima daquela pedra, que inclusive é a mesma locação daquele videozinho da chave, lembra? Sim, que a gente Jory, falou. que a Jory ela foi revelada ali, que era ela pegando na chave. Aham. É a mesma locação. É. E ali que ele começa a falar, né? Ele fala, você não pegou ainda, porque ela fala, tá, o que aconteceu com a criança? Porque ele já contou da criança, ele fala, você tá devagar, né? Você não sacou que é você. Presta atenção, meu Aí amor. ela fala, não, mas... E aí você vê que ela fala, ela tá com raiva e ela tá com dúvida ao mesmo tempo e ela tá quase chorando, porque ela fala, por que eles iam mentir? Você tá louco? E aí Ela ele tá fala- sentindo um monte de coisas ali, Pois né? é. É o ápice. Exato. E aí ela fala assim, tá bom, vai, termina de me contar. Ele fala, quer saber? Não, foda-se, eu não vou contar. Você não consegue... you can't cope with it. E ela Você não vai conseguir literalmente aguentar, né? avança no pescoço dele. Foi E eles maravilhoso. caem, e você vê que ela avança com uma raiva. Nossa. E quando ele cai, Sangue ele tá nos rindo. olhos. Porque ele é malucão, né? Ele é malucaço, cara. Porque pra eu ele acho é um que prazer essa isso. hora foi pra mim o pico da atuação Sim. da Jory, porque ela está assim Tá fantástica. 100% entregue a todas as emoções que a doutora tá sentindo naquele momento. Não, e eu acho legal que assim, sabe por que o mestre ri nessa cena? Porque pra ele é uma vitória pessoal. Ele conseguir fazer o doutor, ou a doutora, enfim, perder a cabeça ao ponto de partir pra cima dele e quase agredir ele é prazeroso pra ele, que é tipo, legal, conseguir fazer ele chegar mais uma vez perto do que eu sou. É uma vitória pessoal, né? é. Pra ele ali, né? Bom, gente, vamos falar então, resumidamente, qual é então essa grande história dessa grande mentira que ele descobriu. Pra resumir, tem a Tecteon. A Sim. Tecteon. Na verdade, milênio atrás, Nossa, quando o Gallifrey gente. ainda era a Gallifrey menina. Esquece, é bem Ó, lá quando o Gallifrey atrás. era só mato, mas era assim. Era só mato. Não era só mato, era o primeiro mato, assim, tava acabando de plantar a grama laranja lá. Quase não tinha mato nenhum. Os galifreanos da época, como era uma sociedade muito antiga, eles nem chamavam de galifreanos ainda. O povo nativo de Gallifrey era ali Os Shobogans. Os Tobogans. É como se fosse o povo original. Por exemplo, vamos, né? Estamos no Brasil. O Brasil já Sim. teve vários nomes antes de ser Brasil. Foi Ilha de Veracruz, foi um monte de coisa. O povo que morava aqui hoje são brasileiros. Isso. Mas lá atrás, antes dos portugueses, dos franceses, todo mundo chegarem, era Tinha o quê? outro nome. Tinha outro nome. Tinha os Tupi-Guarani, É. tinha várias tribos que cada uma tinha um nome. Que eram os povos originais. Isso, os povos indígenas. Né? Isso. Apesar de indígena ser um termo meio torto, porque a gente sabe que um não é termo bem equivocado. o termo Não, correto. O termo indígena nasceu de um erro, porque todo mundo achava que era Índia e não é Índia, mas enfim. Isso, O povo nativo. O povo nativo do Nativo. Brasil tinha outros nomes. Assim como em Gallifrey. A Eram os Gallifrey Shobogans. Antigona, Gallifrey não se chamava Shoboga. Não. Gallifrey chamava Gallifrey. O Mas o povo povo se chamava os Shobogans. Isso, e aí dentro desse povo tinha essa mulher que era Tecteon,
que ela conseguiu desenvolver uma tecnologia para explorar o espaço, não o tempo. Então, e ele até Só fala. o espaço. E era uma coisa super rudimentar. A gente vê que Super na nave rudimentar. é uma nave toda quadradona. Não, tipo, coisa antiquíssima, assim. Tudo e bem, ela foi explorar o espaço porque explorar a galáxia. é a curiosidade ali que tá dentro de todos Inerte. nós. Inerte a todos os seres vivos. Isso. E ela foi, não sei o que, passeou, não sei o que. Ela chegou num planeta random que não fala qual que é. E ela encontra uma criança Perdida, sozinha nesse planeta vazio. Nesse planeta vazio. E ela vê que neste planeta tem também um portal. Então, Sim. na realidade, essa criança talvez nem seja desse planeta que ela achou a criança. Ela veio dessa outra dimensão, desse portal, que só Deus sabe de onde ela veio, mas a criança estava lá. Já era uma criança crescidinha, era uma criança ali com seu... já falava, vai. Vou chutar, sei lá, uns seus 10 anos de idade, mais ou menos. Por aí. Uma criança muito bonitinha, inclusive. Ela queria... Isso, ela achou a criança que é justamente a criança que estava a aparecendo Timeless Child. lá no Sim, Spyfall. naquilo que eu achava que era a Zona da Morte, infelizmente não era, mas Não era a Zona da foi Morte. feita pra aparecer. Não, foi super... Foi feito pra trollar. Foi feito pra trollar, Foi feito pra pra trollar. enganar geral. Enganar trouxa e me enganou mesmo. E não só isso. Como a criança é uma criança negra, a gente também ficou achando que ela era a Jo Martin o tempo que era todo. diretamente a Jo Martin. Diretamente ligada com a Jo Martin. E não era. E também não era. Mas vamos lá. Foi tudo pra enganar, Sim, gente. sim. São Tudo as armadilhas, calculado. É uma armadilha do Tibnon. A Tecton, ela pega essa criança Ela adota essa criança. e ela vai pra Galifrey com essa criança. O mestre até falar o que essa pessoa de bom coração que saiu pra explorar o universo ia fazer. Deixar essa criança morrer aí? Lógico que não, né? Tava ela sozinha, pegou essa criança, adotou e criou ela com todo o amor e todo o carinho que uma mãe Como uma cuida de uma filha. filha. E eu achei isso muito bonito. Muito porque bonitinho. adoção é uma coisa muito bonita, você pode falar. Sim, é muito bonitinho mesmo. E aí ela tá lá, olha só, cuidou da menina, a menina ficou amiguinha dela. E ela vestiu a menina e deu de comer e tal. E um dia... E a criança brincava com as outras crianças de era Galifrey. uma criança normal, como qualquer criança. outra. E aí, como toda criança normal, criança rala o joelho. Isso. Só que no caso dela... o que Faz acontece? travessura. Aí eu te falo que os Shobogans ali, eles talvez não sejam os pais mais responsáveis do mundo. Porque, deixa a criança jogada na lá rua. onde eu morava, lá em Jacarepaguá, eu morava perto de uma pedreira. Contos cariocas. Não é verdade, lá morava no bairro Pedreira Taquara. da Toei. Pedreira da Pedreira Jacarepaguá. da Taquara. Não, é real. Ali perto da minha casa, até hoje, se for na casa da minha mãe, se você olha da minha janela, você vê que tem uma pedreira mesmo, tem uma Eu quarry, sei, eu já vi. pequenininha, mas tem. Sim. Hoje em dia tem portão, aquela merda. Quando eu era criança, não tinha. Minha mãe não deixava ficar brincando na pedreira. Lógico que Por quê? não. Tropeçou, bateu a cabeça, Morreu. já era, morreu. Não tem mais o que fazer. E no caso ali da Tactium. Tactium e da criança que a gente não sabe o nome, a gente vai chamar ela de Timeless Child mesmo. Sim. A criança Além de sem ser tempo, só, sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Além de ser uma pedreira, ali pedreira do BBC, irmã gêmea da pedreira da Toei, Com certeza. tem uma ribanceira de pedra. Tem, né, menino? E aí tá... Que o Tibi não adora um penhasco. Não, o Tibnon Eu adora nunca jogar vi. gente do penhasco, Pra né? caraca. Ó, ele jogou o filho da Jory em Broadchurch do penhasco, não foi? Foi. Ele jogou É o Danny. Brandon Sim, do penhasco exato. e ele jogou A menininha. a menininha do penhasco. Eu acho vacilo. Só que aí a gente vê que não foi acidente, porque ela tava brincando ali de o brinquedo é meu. Quando o menino largou, a cabeça pesa, né? Porque aí caiu, morreu. Já era. E aí a mãe morreu. Meu Deus, minha filha, adotei, que desgraça, agora sou mãe de nada de novo. Aí quando ela vê, a criança começa a regenerar e regenera numa outra menina. Nesse momento que rolou a regeneração. Etnicamente diferente, A inclusive. gente deu aquele gritinho, né? Sim. Porque saiu aquele brilho. Sai aquele brilho, explode o brilho ali. Maravilhoso. E é muito bacana porque continua sendo uma menina, mas muda a... Ela é asiática, ela a muda. etnia muda, é bacana. É. E aí o mestre fala, tá vendo? Essa foi a primeira na história de Gallifrey que alguém regenerou. Isso. E foi essa criança. Isso. E aí a E doutora... foi aí que a Tactium descobriu a regeneração, porque até então era só uma Pois criança é. normal. E aí a gente volta naquele lance que eu tava falando, que essa curiosidade, ela é inerte, ela é inerente ao não ao ser humano, né? Mas a todos os seres. Isso. Porque a Tactium, como uma exploradora, ela explorou o espaço, ela conseguiu uma filha, ela tava explorando a maternidade. Sim. E aí ela começou a explorar essa coisa. Ela falou, pô, minha filha, ela tem esse lance bizarro, que ela não morre. Ela fica... tem uma habilidade quase mágica, né? Ela troca de corpo e vive de novo e retém as memórias. Vamos estudar isso aí. Pô. E ela começou a estudar. E a gente vai vendo, vai tendo um time jump ali, vai mostrando Vai tendo um time várias jump. encarnações dessa menina. Que hora é menino, Hora é menina. que hora é negra, que hora é negro, que hora é branca, muda etnia, muda asiática, sexo, muda tudo. Exato. Não tem regra. Pois é. E aí, o mestre vai contando que, eventualmente, a Tactium, ela já tinha tentado tudo, ela já tinha analisado tudo que tinha pra analisar na filha.
E qual era o próximo passo? Começar a testar numa cobaia viva. Que Exato. cobaia viva é essa? Ela própria. mesma. E a gente vê a Tactinho ali, ela extrair um pouquinho da genética da criança e ela injeta em si própria. Quando ela Isso. faz isso, ela que é uma mulher regenera. branca, regenera num homem negro. Exatamente. Que é muito legal. E é legal porque, pra provar como é uma coisa simples e que não deveria ser um grande tabu, uma grande coisa que atrapalhasse, por exemplo, o caso da dublagem, das legendas que a gente tava tendo há um tempo atrás. Nossa, O mestre tá se gente, referindo é tão simples, né? Pois é. Esse episódio vem pra provar que, gente, não precisa fazer uma tempestade em copo d'água. Exato. É natural. Exato. E aí a gente vê que, tipo, o mestre tá se referindo a Tactium como she. E ou depois her, vira né? he. E aí no meio da frase, aí ele fala, and then her tried it on herself. And when he woke up, blá 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 blá. É natural. Pra ele é orgânico. exato. É assim, tipo, agora é o Tactium. É. E pronto. E aí ele fala. E acabou. E aí o Tactium... É que no caso, gente, o termo Tactium não tem feminino Não, e tudo bem, masculino. é o nome. É um nome, Não, exatamente. mas é, por exemplo, é que nem Fred, por exemplo. Fred é a abreviação de Frederico, ok. É o Fred, no meu caso. Isso. Mas existe a Fred também, Sim. porque tem Frederica. Exatamente. Tem Winifred, tem vários nomes que... nossa, Fred que pode derivam... ser- Pode ser a Fred. sim. Inclusive não no tem meu uma caso. Fred em Warehouse 13 que é Sim, maravilhosa, sim, inclusive. sim, é verdade. Diga-se de Daria passagem. uma ótima Senhora do Tempo, inclusive. Pois é, muito natural, muito orgânico a forma como ele fala, ele é maravilhoso. E ele vai, é maneiro que é quase uma fábula, né, que ele vai contando. A doutora, ela fica muito meio... legal. Ela tá só absorvendo a informação, ela não fala muito nessa hora. Por conta deles estarem dentro da matriz, nada de fácil está acontecendo. Ela tá caminhando mentalmente. pelos Mentalmente. arquivos, entre aspas, da não, matriz. entre aspas não, é exatamente isso. Então, assim, ela não tá fisicamente ali, ela só tá como observadora, como Sim. ela está testemunhando o que aconteceu. Não, é que eu digo assim, ela poderia falar ali, mas ela tá tão... Meu Deus, o que é isso que eu nunca soube dessa história. Ela tá Estudei, chocada. tudo bem que matei uma aula ou outra ali na academia, mas isso nunca passou. O que é isso que tá acontecendo? Uma outra não, deve ter Matou matado bastante. várias aulas na academia. Mas não ao ponto de não saber essa história, né? É, lógico. E aí o mestre fala, e claro, né, o Tactium, ele começou a estudar e ele começou a distribuir esse negócio que divide Esse o DNA, dom, né? Ele faz esse dom que ele Esse fala. gene split. O Tactium, ele então fez o lance do split de DNA e ele limitou as regenerações para apenas 12 regenerações por indivíduo e fez com que esse presente, né, essa dádiva, ficasse numa sociedade reclusa que ele, muito pomposamente, chamou de Senhores do Tempo. E aí é maravilhoso, né? Que aí entra aquelas vestes, aquela alegoria maravilhosa. Pô, sabe o que a gente devia fazer? Gente, é maravilhoso. Eu Sabe o que a gente amo devia roupa fazer de Senhor do Pra Tempo. essa Comic Con desse ano, vamos fazer de Senhor do Gente. Tempo assim, com essas golas gigantes? Seria meu maior eu sonho faria. de princesa. Mas eu não quero Eu essa acho, da moderna. inclusive, que tem Eu que não- botar eu, você e o Nicolas, Niquinho, o sim. Niquinho com a Ó, eu alegoriazinha. vou falar, eu não quero aquela moderna que é toda vazadinha com arame, não. Eu quero aquela chaprosca zona na cabeça mesmo, sabe? Aquela bem truzona mesmo, né? Bem raiz. Que inclusive essa cena aí que a gente vê que nesse momento, né, que aparece a roupa classicona, É maravilhoso, bonitona, a gente gente. vê o Tactium chegando ali em mais outros 2 Senhores do Tempo, né, que agora são Senhores do Tempo. Sim. Que a gente vê só as silhuetas, né? É. E a câmera, a fotografia é bem legal porque mostra só os 3 assim. E isso nada mais prova. Na verdade, prova 99%. Que o Tactium é o outro. Sim, né? sim, de Veio certa disso. forma, sim. Tipo, Aham. muito provavelmente, aqueles eram sim nossos queridos amigos ou não tão Os amigos. pais fundadores. Rassilon e E Omegão da Massa. Isso! E o Tactium era o famigerado outro. Exatamente. Mas, assim, isso não é falado, isso não é colocado. Não é colocado. mas que são por que 3 que eu fundadores, tá ali Exato, os 3. mas por que eu digo que é assim? Porque o mestre, logo depois ele fala, eles criaram a sociedade, deram esse nome bonitão, e eles precisavam vender esse mito da criação meio mistificado, assim, que eles Isso. tinham feito e que a raça dos Senhores do Tempo tinha nascido pra governar e que era graças Que eles a eles... eram superiores, elitistas, etc. E que era tudo graças a eles 3, bullshit. Então, a gente Mentira, sabe... é mentira! A gente sabe que os 3 que criaram todo esse negócio que até então a gente sabia que eram os pais fundadores, poderosos, não sei o quê, era Rassilon, Ômega e o outro. Exato. E a gente tá vendo ali 3 pessoas, então, pra bom entendedor, minha palavra baixa. Já tá ali, né? Rassilon, Omegão da Massa e o outro. E o outro, exatamente. E aí, claro, né, durante
essas cenas, as memórias vêm, voltam, enrolam diálogos, e o mestre fica ali teasing a doutora, nessa hora né? ali que a gente corta pra cena que ela avança nele. Isso. E ela pede pra ele contar, ele fala que não, aí depois do simbolário no chão ele fala, tá bom, você quer ver? Você tem certeza? Tá bom, vou te mostrar. E aí ele mostra um outro segmento, E né? nesse segmento Que aí é legal. é a resposta do episódio passado do lance do Brandon. Do Brandon, O que é o Brandon? exatamente. Isso eu fiquei meio pasmo, como tiveram pessoas até agora que não entenderam ainda isso. Tipo, nem é tão difícil de entender. Não, é O um Brandon- filtro, é como se Exato. fosse um filtro de percepção Exato. dentro Exato. da matriz. A história É uma máscara. a história do Brandon sobre ele ter sido achado bebê, Isso. ser adotado por 2 pessoas Aham. e eventualmente trabalhou na polícia, yada, yada, yada. É uma máscara, gente. Nada disso aconteceu de verdade. Lembra que no último Isso. podcast a gente falou que parecia um sonho, que Uma tinha fábula. o lens flare, que era tudo estourado as cores? Exatamente. Era isso. Era mais ou menos um sonho. Era, um uma, filtro, era uma memória falsa. Na verdade, é uma memória real alterada. Porque quando a doutora vai ver essa memória, ela vê que tem a Timeless... Não é Child. mais Child, né? A Timeless Teenager. A ali. Timeless- a Timeless Young Adult ali. Isso, Timeless Young Adult. E o gostei. Tactile, né? Eles estão ali Isso. sentados, reportando pra uma terceira pessoa, É. que tem as vestes muito parecidas com a da Get. Mas não era Não era Get, Get, eu mas achei que era Get. Mas a gente assume que essas roupas da Get são umas roupas meio que de... Não é bem uma polícia, mas é uns agentes secretos de É, Gallifrey. exatamente. Que é justamente esse lance da divisão, né? A The Division. divisão, The Division. É, e aí- é muito legal que é meio Fight Club, né? Ai, divisão não existe. Vocês não estão na divisão. Na real, essa conversa nunca nem Essa existiu. conversa não existiu. É, eu Mano, teorizei- achei da hora. eu Adorei esse teorizei conceito. Que a divisão nada mais é do que uma proto-CIA. Não a CIA da Terra. CIA. A CIA lá de Gallifrey mesmo, que é a Celestial Interventional Agency. Isso, né? CIA. exato. CIA. Não é nada mais... É CIA, né? É Pra gente CIA, é CIA. Mas nada mais é do que essa coisa meio por debaixo dos panos. É. Que é o que a mulher fala ali, ó. O tempo não é pra ser alterado. Mas pode ser alterado. Não pode, mas se quiser pode. É mais ou menos isso. É exatamente Porque, na isso. verdade, vocês nem têm o que tá fazendo porque a divisão não existe. Não existe. Essa conversa não existiu. Inclusive, vamos falar um pouco sobre essa sessão que a gente tá abrindo, e aí, redacted. É. Né? Tudo fica branco, aí o Tudo mestre fica fala. branco. Então, isso aqui tá... Sumiu. Foi riscado, foi censurado aqui da matriz e nem eu consegui ver esse troço. É uma boa comparação. Censurado, mas né? é Como redacted, se eles é isso. tivessem passado um canetão, ninguém vai acessar, ninguém Exato. vai ler, ninguém vai ver. Porque é secretaço. E não só Inclusive, isso, né? Ele fala que assim, é muita coisa. Não é tipo, não é um pedacinho que tá faltando. Ele diz que é pesado, tem um monte de memória aqui que tá faltando. E que assim, ele escarafunchou e. Fuçou e fuçou. Fuçou. E é um grande pedação de memória que tá ocupando e que não dá pra ver. É não tipo dá um pra acessar. arquivo que foi corrompido na marra. É, mas é um arquivo Na grande. verdade, é um arquivo criptografado. É um arquivo criptografado de, tipo, muitos teras, entendeu? É um Muitos iotas, arquivaço, né? entendeu? É gigantesco. Sim. E ele não conseguiu acessar. E nem ele sabe o que tem ali. E aí nesse momento fica por isso mesmo, mas essa cena é pra explicar justamente o lance todo do Brandon. Que aí a doutora fala, peraí, porque quando ela chega na cena, ela tá vendo ali essa pessoa da divisão com a Timeless Young Adult e a Tactile, na verdade, Isso. ou os dois, né? Que os dois são homens. Sim, sim. E aí ela tem uma hora que dá um glitch assim, e ela vê o que foi do Brandon. Ela falou, nossa, essas memórias, eu A vi... ilha, eu lembro. Aí o mestre fala, não, na verdade, isso nunca existiu. Isso são as memórias alteradas pra você não... para ninguém saber o que era. Pra ser uma coisa secreta mesmo. Sim. E pra piorar, eles ainda apagaram a mente desse você de antes de ser você. Então, aí que não tem como e mesmo. aí que a gente vê... Primeiro que a gente tem... Antes de chegar nessa hora, a gente vai tem todos os paralelos. Então, assim, a gente vê a Timeless Child caindo... A primeira criança caindo e o Brandon caindo. A gente vê o Brandon indo servir ali na polícia, a gente vê a cena da divisão. Isso. E aí, É a muito gente vê legal. a cena do pai do Brandon com o cara da O polícia, policial. colocando aquele negócio na cabeça dele e torturando ele. Exato. E a gente aprende que é neste momento Que eles estão que as apagando a memórias memória. são todas arrancadas dessa Timeless Person. Sim. E que muito provavelmente, aí esse momento a gente não tem, até porque provavelmente está dentro das coisas ali que estão censuradas, Que estão apagadas. em que eles pegaram a essência desse ser, já que ele era poderoso demais, porque ele tinha
várias, né, vidas infinitas e tudo mais. Provavelmente precisavam... já tinha visto muita coisa, exatamente, né? Tinha vidas... É quase uma queima de arquivo, sim, isso. é uma queima de arquivo. Né? E como ele era muito poderoso, vidas infinitas, diferente de todos eles, muito provavelmente chegou um ponto, eles primeiro apagaram as memórias todas, mataram esse ser e transformaram ele numa essência e enxertaram essa essência em uma nova criança. Porque a doutora fala, pô, peraí, eles me transformaram em criança de novo? Como? E é quando o mestre fala, não, antes da sua vida, você tinha uma outra vida. Isso. Então eles, em algum ponto, eles pegam esse ser e a essência deles enxertam num novo ser do zero, zeradinho, nascido em Gallifrey. Que é o primeiro que doutor. É o Hartnell criança lá... Que de Lissa. De Lissa. Exatamente. Até então, porque a gente ainda tem o mistério da Jo Martin aí que não foi tão bem explicado assim, mas enfim. Pois é, justamente nessa hora que tá rolando essa parte do, meu Deus, eu tô perdido aqui, o que tá acontecendo, que aparece a Jo Martin. A doutora aparece conversando com a doutora. Porque isso, de novo, a gente tá seguindo a linha dos acontecimentos do viés da doutora, só porque ainda o mestre ainda sai, aí depois a gente vai chegar lá, mas calma. E aí, quando ela tá conversando com a Jo Martin, ela começa a fazer várias perguntas. E a Jo fala, eu não sei. Eu também não sei. Ela fala, até onde atrás você tá? Você é uma das memórias que me apagaram? Eu não tenho as respostas pra essas perguntas, né? Ela fala. E isso é importante e é legal, porque na hora que ela faz essa pergunta, a gente tá gritando, sim, é claro que é importante. E a doutora vira e fala, é claro que é importante, sim, eu preciso saber. É que tem um momento motivacional ali. Tem. Jo Martin motivacional, que ela fala assim, desde quando seus eus passados limitaram seu eu presente? Porque na verdade, assim, a doutora, ela tá muito abalada de saber que ela teve outras vidas antes. E aí, o que a doutora da Jo, a doutora Ruth, vem falar é justamente assim, tipo, mas tudo bem, isso não vai alterar quem é você agora. Mas e daí, né? Dane-se! Use em sua vantagem, porque vamos lá, a doutora tá use presa. como trunfo e não como algo que vai te derrubar. Pega esse limão e faça uma limonada. Claro, essa é a moral da história. Porque ela fala assim, mas como é que você tá aqui? Você tá aqui de verdade? Ela fala, então, às vezes você me invocou aqui. Você fez essa manifestação minha aparecer. Pois é. Porque eu tô escondido em algum lugar aí dentro de você. E a própria então, minimamente, 13... a gente sabe que ela tá pra trás. E a própria 13 pergunta, né? Por que será que eu não lembro de você? Você tá escondida dentro de mim? Por que eles esconderam você de mim? Pois é, por isso que vou voltar no lance da decência que eu tava falando, né? Tinha a Timeless Person, que eles arrancaram a essência e vão... Antigamente, era a ideia do relume, né? Que eles iam relumar, mas isso não é falado aqui, não entra nessa saraiva eles aí, nessa seara. Nem tocam nisso. Não entra. Mas eu acredito que em dado momento eles vão vão fazer essa pessoa deixar de existir e vão enxertar a existência dela, a essência dela, dentro desse novo ser ali zeradinho galifreano. Até onde a gente sabe, isso pode ser a criança lá de Listen, que é o Hartnell criança. Isso. Mas a gente ainda não tem certeza se a Jo Martin é antes onde do ela Hartnell. Encaixa, pois é. Porque tem isso, né? Ela já se chama de doutor. Ela já tem a Police Box. Ela já se chama de doutora, ela já tem a TARDIS. Em formato de cabine policial, que veio depois do Hartnell. Pois é. Então a gente fica assim, sem saber. Isso, a gente ainda tá no escuro. O episódio não explica isso. Não, eu acredito nada. que esse vai ser o mote da 13ª temporada, isso. Exato. Pelo menos algumas respostas até porque a 13ª seria meio poético, né? temporada vai ter que trazer. A 13ª temporada servir pra explicar os mistérios da 13ª doutora. Muito legal, né? Tá ornando, tá combinando, isso. Né? Tá encaixando pois ali. É. E aí, depois desse momento motivacional ali da Jo Martin, né? Ela falou, tudo isso que você viu aqui não explodiu sua cabeça? Explode a cabeça do sistema também. E aí é muito legal porque a Jo Martin some, né? E fica a doutora sozinha. E ela começa a falar consigo mesma. Ela fala, olha, que legal. Eu tô falando comigo de novo. Isso é bom, parabéns, doutora. Cala a boca, eu tô pensando. Significa que eu tô boa, pera. Não, pensa. Não, e é muito legal porque ela fala assim, eu já venci a Matriz uma vez. Eu já neguei o que a Matriz estava mostrando. Da onde é isso, Chris Chibnall? Deixa eu lembrar pra você. Troy of a Time Lord, seu hipócrita. Né? Que você fala que não gosta do melhor arco da história da série. Que você foi até lá na BBC falar mal desse negócio. Enfim. Olha que absurdo. Eu acredito, de verdade, eu sou um cara que perdoa. De verdade, eu acredito eu acredito no perdão e eu acredito que as pessoas mudam. Na redenção. Talvez o Chibnall hoje
Acho de boa. Na realidade, já perguntaram pra ele sobre isso em entrevistas e ele fala que, tipo, gente, eu era um adolescente, eu era outro ser humano, foi mal. Eu mudei, eu cresci, eu evoluí, eu virei adulto. Que bom, né? porque ele cita esse momentinho, ela fala, eu já venci a matriz, eu já neguei a matriz e saí dela. Isso. Vou fazer de novo. Quem disse que eu não consigo fazer de novo? Você quer reter todo o conhecimento, matriz? Então tá bom, eu vou te dar todo o meu conhecimento. E aí ela faz um que autocontact cena ali quase, né? linda. E essa cena é maravilhosa. É a melhor cena do episódio. Sem dúvida. O melhor momento do episódio Pra mim é. da doutora ali em si é ela avançando no mestre, assim, em relação à atuação, mas em relação a ápice de episódio é esse. Que a gente vê a doutora ali puxando das memórias dela e a gente vai vendo todas as coisas. Então a gente vê o que aconteceu nessa temporada, aí volta para o que aconteceu na 11ª temporada. Isso. E a gente vê um pouco do Capaldi, a gente vê um pouco do Aí são Matt flashes Smith. rápidos, vai dando, né? E vai voltando. De todos os doutores E aí- anteriores, incluindo o nosso lindão John Hurt, Sim, que também está aparece o incluso. Eccleston, aparece o John Hurt, Tudo. aí começa a aparecer o Magan com os dois momentos, os dois É, cabelos. sim. Tanto de cabelo curtinho quanto de cabelo comprido. Muito maravilhoso. McCoy, Colin Baker, vai aparecendo tudo. Blá, blá, blá. 7654321. Tudo que tá pra trás, eu vi um pessoal falando assim, mas, cadê o curador? Cadê o Valeyard? Isso já é furo. olha lá. Não é furo, porque não é isso furo, não aconteceu pra doutora ainda. Não é furo não, gente. Isso pra doutora Tá certinho. ainda tá lá na frente. Não tem como ela ter uma memória de algo que não aconteceu. Isso. Então o máximo que ela vai ter de memória do curador ali seria O a que memória ela que o 11 viveu viu ali. em Day of the Doctor. Mas não aparece porque, ok. Não tem E do problema Va- não aparecer. E aí ela começa a dar ré em várias coisas, a gente vai vendo várias cenas da clássica. É Então a gente muito vê, por legal. exemplo, a gente vê Sutek aparecendo, a gente vê os Altos aparecendo, Tem de a gente tudo. vê Ogron, que a gente não vê há eras em Doctor Sim. Who. A gente vê vários vilões aparecendo, a gente vê o Seal aparecendo, a gente vê Tem um monte de coisa. companions que aparecem, Sim. é River, é Jack, É, é Clara, galera. aparece todo mundo. Todo mundo. E aí, em dado momento, É emocionante, né, gente? E a trilha Eu fica achei tocando, é o lindo. tema da série. Nossa Mas não é o tema da série de agora, é uma versão mais sintetizada, que lembra muito o que era da clássica. série clássica. É muito maneiro. E aí vai Gente. voltando. Tem uma hora que chega no Hartnell, e aí quando tá no Hartnell, quando vai dando mais ré, o que a gente vê? Os rostos de Bran of Morbius. Ah lá! Vamos falar de Burn of Mars, que a gente já falou deles aqui, Pra dar uma justamente atrapalhada por ali. conta de Fugitiva. Pra dar uma atrapalhada, a gente vê a Jo Martin em dois momentos. A gente vê ela tanto quando a Jory tá lembrando Antes- dos momentos dessa temporada, É. quanto ali lá atrás, curiosamente, antes do Harton. Mas Pois até aí. é. Mas não quer Tudo dizer bem. nada. Tudo não bem. quer dizer nada. É. Mas temos sim a canonização, né? Tira do praticamente. cânone agora! Tira do cano Desgraça! agora! Todos os rostos aí de Burn of De Burn of Morbius, Morbius, que eram, cara. na verdade, pessoas da produção da série na Inclusive, época, né? kudos pra mim. Porque fiz ali o post. Verdade, quem kudos pode pra ser esse Joe- marido maravilhoso. Quem pode ser Joe Martin, né? Quem pode ser a doutora da Joe Martin? Não, estava todo errado, porque todos aqueles rostos são a doutora. Exato. O negócio tava parado desde lá dos anos 70, com Brain of Morbius, lá com o Mil quarto anos. doutor. Tom Baker. Qual foi o lance? Lá escreveram que aquilo eram rostos. Aí ninguém achou isso uma boa ideia, começaram a varrer pra debaixo do tapete. Bota aí, É. não aconteceu. Começaram a é que varrer pra nem debaixo. aquela história do Paul Magan meio, mano, mentira, mentira. Então, mas abafa. aí. E aí qual é a justificativa? A justificativa é que aquilo eram rostos que o doutor tava usando ali pra trollar o Morbius, ou eram os rostos do próprio Morbius. Sim! Ninguém Várias fala, teorias. Ninguém fala mais nisso? Ninguém fala mais nisso. Várias teorias, nenhuma resposta. E aí vai seguindo os anos, e nada se responde disso, tudo bem. Entra a ideia do Cartman Master Plan de fazer Sim. o doutor ser o outro e que justificaria os rostos. Isso também não dá em nada, porque a série para em 89. Não tem mais Os livros- continuidade. Os livros da Virgin e o Seguir Isso, por sua vez, também não seguem direito. Pois e é. isso ficou ali perdido num limbo canônico até hoje. É. E o Tibro chegou e falou, quer saber? Agora é. Vou fazer. O doutor é o outro? Não, o outro provavelmente é a Tactinho ali. É. O doutor é esse outro ser chamado Timeless Child, Isso. que eventualmente vai virar o doutor. Isso. Mas Isso. antes, enquanto ainda era essa Timeless Person, esse Timeless Being, Ele teve vários rostos. ele foi todos esses rostos de Ele Brain of Morbius. slash ela, né? Porque tiveram É porque vários. no caso dos Brain of Morbius são todos É só caras. homem, mas mas- antes tiveram mulheres. Mas é. antes tiveram. Então, assim, querendo ou não, ele trouxe algo da série clássica. A gente sempre fala que gosta de coisas, elementos da série Sim. clássica na moderna. Pronto, ele pegou um elemento da clássica e botou na moderna. E um elemento da clássica que todo mundo comentava e não sabia o que tinha acontecido e tudo mais. É o Time Master Plan.
praticamente. Na verdade, o Tibnall Master Plan, ele é escorado no Cartman Master Plan, Sim! que é escorado justamente na ideia do Brain of Mobius mesmo. Que é muito legal, né, Então, gente? assim, é maneiro você ver o negócio... Isso é uma vantagem que tem uma série tão antiga, né? Você vê um negócio que foi plantado lá em 70 e pouco, ganhando uma confirmação só hoje, 2020, bicho. Nossa, quanto tempo. Vixe, nossa senhora, quanto tempo passou. Mas eu acho que é isso, né? A gente tá trabalhando com uma série que é tão rica em termos de cânone, né? E aí as pessoas, claro que vêm, as piadinhas, as reclamações, as críticas. Mas, gente, tava lá. Ele só pegou um elemento que já existia, E aplicou né? ele. A verdade é que assim, ele, utilizou, né? Vou voltar lá no dia que a gente revisou o episódio da Joe Martin, que inclusive a gente tava com as meninas do Love. Sim, maravilhosas. O fã, qual é o lance? Estragou. Vamos voltar lá atrás? Quando introduziram ali um doutor entre o 8 e o 9, uma porrada de gente saiu fazendo riot na internet e hoje todo mundo Estragaram minha infância! todo mundo já aceita o Doutor da Guerra com o amor e carinho que ele merece. Pois é. Por que não? A gente só ganhou mais coisa. Seguindo aí a minha alegoria que eu falei, o Tibnall, lembra que eu falei do prédio? Isso. O Tibnall pode descer no primeiro andar, no segundo, pra brincar? Pode. Ele não pode dinamitar o prédio. Destruir a base. Ele não pode destruir a base. O que ele fez? Na verdade, ele usou dinamite e britadeira? Usou. Para destruir a base? Não, para fazer um porão. Um puxadinho. Ele fez um porão, e desse porão ele fez um puxadinho, mas o primeiro andar ainda tá intacto, Continua o segundo tá intacto, o andar até o 13º andar estão intactos. Continuam da mesma forma, Exato. Nada mudou, né? Então eu acho que é um pouco difícil a gente ficar criticando essa coisa de mas ele destruiu a série, mas o Moffat, mas o Davis... Então, o Tibnall, ele tem o mesmo cargo que o Moffat e o Davis. Isso significa que ele tem o mesmo nível de autoridade. E de responsabilidade. E de responsabilidade. Então, assim... E de cobrança. Não fica... Sabe que às vezes eu tenho a sensação que as pessoas acham que o Tibnall, ele está como um intruso na série. Não, gente, ele não é um intruso. Ele é o dono da série agora. Dono entre aspas, não, né? Ele é o chefão, ele tá cuidando disso agora. Então, assim, não deslegitimem o que o Tibnall faz, porque ele tem tanta autoridade quanto o Davis e o Moffat, e vamos lembrar aí que Davis e Moffat também cometeram seus erros. E cometeram seus acertos. Mas é o que eu falo, isso eu não considero um erro. Sabe o que eu considero um erro? Batalha de Avenida Colos, que não foi uma bosta nenhuma. Batalha de Avenida Colos, também Órfão acho 55. um erro. Isso também, eu considero um erro. Também. Agora, isso aqui eu não considero um erro. Eu considero coragem do cara de pegar um negócio que ele sabe que vai ter gente criticando ele, mas ele sabe também que vai ter gente que vai falar, putz, tá aí, maneiro. Sabe por quê? Porque assim, o Bach é brabo. Eu senti também, vocês viram a live. A gente mal sabe como reagir. Eu fiquei assim, eu falei, caralho, eu gostei disso, eu gostei do episódio, mas eu gostei disso, eu não sei. Eu preciso de mais tempo. E aí eu fui analisar, e sabe o que me deixa com raiva? Eu sei que vai vir gente falando que eu tô passando pano. É porque o Fred passa pano, que o Dr. Brasil passa pano. Mas não é. Não é, não. É questão... Quando eu tenho que criticar, a gente critica quando muita eu tenho que coisa criticar, aqui. eu critico. Né? E as pessoas vão pegar o takezinho que eu falei de não quero nada entre, não quero nada antes, com a camiseta. Famosas últimas pra palavras. usar contra mim, mas a real é que eu não consegui ficar com raiva disso. Eu acho que assim, se usado da forma correta a partir de agora, a gente só tem a ganhar. Pois é. A gente tem a ganhar, eu falei na live, vou repetir aqui. O que eu não quero é assim, olha, teve trocentos outros rostos e é isso, aceita aí. Não, eu quero, beleza. Bem agora eu sei que tem gente. esses rostos. Óbvio que eu não vou querer ver isso na série agora, porque tem gente ali que nem tá viva mais. Pois é. Sabe o que eu quero? Titan Comics? Faz um quadrinho desse cara. Big Finish. Faz um áudio aí, sei lá, do terceiro dos caras que era o rosto de Morbius, ali... Não sei, fazendo qualquer coisa. Fazendo uma aventura... Por que não, uma aventura dele salvando um planeta. Eu quero só poder me apegar a esse rosto como eu me apeguei ao rosto do Doutor da Guerra. Porque se você tivesse socado Poxa! um doutor entre doutores... só porque sim, e não me dado uma história dele, eu não ia gostar do John Hurt como doutor. Não mesmo, lógico. Sabe Ninguém que eu ia gosto? gostar. Porque eu tive Day of the Doctor, Isso. porque eu tive Angels of War, Claro. porque eu tive uma porrada de áudio. Por isso que eu gosto, porque eu me afeiçoei a ele, independente dele ser o 8, 9, 8,5, ter nome, não ter nome, eu me afeiçoei depois, a ideia embaixo, dele em ser cima. um personagem maneiríssimo. É claro, gente. Então eu quero, beleza, você me deu, Tibnall, você me deu uma renca de proto-doutores antes, legal. Agora BBC e agregados,
me deem história com esses caras. É só isso que eu tô Vocês pedindo. agora ganharam um monte de material canônico pra trabalhar em cima, né? Isso não Só é uma crítica. expandiu, né? Isso é uma esperança, é um pedido. Tipo, eu gostei do que vocês me ofereceram. Agora, vocês me deram a entrada. Me deem o prato principal. Eu tô afim. Parabéns. Exatamente. Eu já não faço tanta questão de histórias com o pessoal aí do Brain of Morbius. Eu ou usei antes, exemplo, né? Mas eu quero mais sobre a Jo. Eu quero saber mas mais é a da mesma Jo regra. Martin. É a mesma regra. Você vai querer que a Jo Martin acabe por aqui, é isso? Nem não. por um Por quê? caralho. Porque você gosta da ideia. Jamais. Você gosta da ideia e você quer se apegar à ideia. Claro. Você quer ter carinho por essa ideia. Você quer chegar um dia no futuro e falar, putz, sabe qual é a encarnação que eu mais gosto do ser doutor? É lá o terceiro cara do Brain of Morbius que tem esse quadrinho. Porque tem gente hoje que fala que o Doutor da Guerra é o favorito. Pois e aí? é, e aí, né? Entendeu? Com certeza. E eu acho que, assim, as coisas relacionadas à doutora da Jo, a doutora Ruth, ainda estão super escondidas. A gente não sabe nada, E eu vou né? repetir. É aquele lance que eu sempre falo, tipo, Doctor Who é uma série que ela se cria ao longo da sua própria criação. É lógico. Então, assim, não adianta ficar tacando pedra no Tibnall, ou lá atrás quando escreveram Brain of Morbius, ou no Cartoon Master Plan. Não adianta, sabe por quê? Ou em qualquer outro momento porque da tudo série. em Doctor Who, em algum momento, não existia e começou a existir do nada. E isso virou regra que hoje a gente bate no peito e fala que ama. O doutor não regenerava quando a série foi concebida. Com Aí certeza. precisou criar a regeneração. Isso. O doutor não tinha 2 corações até o momento que falaram que ele tinha 2 corações. Isso. O doutor... Não tinha só no Screwdriver. não existia o conceito gente. de só 12 regenerações por ciclo. Exato. E aí, quando começaram a falar, isso virou regra e todo mundo bate palma. Vamos esfriar a cabeça um pouco, você que tá aí dando piti na internet, falando que a série acabou, porque não sei o quê, eu quero mesmo que se exploda, não sei... Yada. Esfria a cabeça e veja esse buraco que abriu na parede como um portal, não como um buraco horroroso. E outra, gente... É uma oportunidade, entendeu? Eu acho assim, que se você for esperar apenas histórias previsíveis, qual é a graça? Eu quero que o Dr. Who me surpreenda Sim, mesmo, e eu vou- entendeu? assim, eu também quero não que vou- eu quero que eles tenham liberdade de criar o que eles... Eu não quero todo dia doutor com O arroz e feijão, aventura. Gente, a gente quer ser surpreendido, sabe? A real é que é assim. Eu também não vou ser demagogo, falso, de falar que era exatamente isso que eu tava esperando. Não era. Vocês sabem, aquele videozinho que tá no Twitter, de eu mostrando a camisa e tal, quem botou fui eu. É, lógico. Sabe por quê? E botou depois do episódio, e inclusive. eu botei depois que eu já tinha aceitado a ideia. Sabe por quê? Porque era o que eu tava esperando? Não era. Mas foi feito de um jeito tão... Lembra que eu falei? Tem que ser feito Bem com cuidado. construidinho. Foi tão bem feito o episódio que eu não consegui não gostar, cara. Pois é, gente. Eu acho que a gente sempre sai do episódio com alguma sensação. E toda sensação é válida. E tudo bem se você não gostou, tá, gente? A gente tá falando... Eu não tô empurrando goela Não, abaixo. não. Ninguém é obrigado a gostar de nada nesta vida. Mas a respeitar, sim. Mas a respeitar, sim. É isso que a gente tá falando. Então, mano, se você não gostou... O Fred, ele falou bastante da opinião dele aqui. Eu já não gostei tanto assim, por exemplo. Não, mas foi o que eu falei, não era Mas o que eu eu queria vou também. deixar de ver a série? Não. Eu vou achar que o time não arruinou a minha série? Não. Então, mas se amanhã depois Não vier um precisa episódio legalzão disso, né? em cima desse conceito de novo, você vai reclamar? Não, você vai largar gente. a série? Não, é De impossível novo. largar Dr. Who. Então, de novo, era o que eu estava esperando? Não era. Era o que eu estava esperando? Também não era. Não. Mas eu, particularmente, eu achei bacana. Eu achei que foi bem feito. A Thaís, pelo que ela tá falando aqui, ela não foi bem o que ela tava querendo, mas ela também não tá odiando a parada. Não estou odiando. Só tô achando algumas coisas difíceis de... Abre margem. A gente também não pode fechar os olhos pra falar que não abre margem, pra falarem mal, e 2, pra dar certos problemas se não for bem explicado. Assim, falar mal sempre vão falar. Alguém sempre vai encontrar um defeitinho que não gostou. Isso aí não tem que fazer, entendeu? Mas, por exemplo, eu particularmente, né, gostei do fato, por exemplo, dela não ser originalmente de Gallifrey. Não gostei muito. Mas eu gostei do fato, por exemplo, dela ser o primeiro ser que regenera. Eu gostei das outras crianças. Eu gostei de todo o lore que foi criado. Do lance do Brain of Morbius. Da Tectian e ela trazer e não sei o que. Eu curti essas ideias. A única coisa que eu não gostei é o fato dela não ser de Gallifrey. Fora isso, todo o resto foi bem trabalhado. Então, mas isso é aquela explicação que eu até odeio. Que veja, eu nunca fui, não sou espírita, mas a gente sabe qual é o conceito que é. Vamos dar um exemplo. Vamos partir para pessoas que reencarnação existe. Você, brasileira, viveu, teve sua vida, você nasceu no Brasil, tá?
eventualmente ficou muito velhinha e morreu. Reencarnou numa pessoa do Canadá. Essa pessoa é brasileira? Não. Essa pessoa é canadense. Mas em tese vocês não são a mesma essência? Pois isso. a mesma essência. A Timeless Person, o Timeless Being ali, ele realmente não era de Gallifrey, ele era desse outro lugar. O doutor... Que, inclusive, outra coisa que, só pra te interromper claro. nessa parte, é uma coisa que muita gente falou. Gente, o doutor continua tendo uma origem desconhecida. Porque veja você que ele veio de uma dimensão... que ninguém sabe de onde é, foi parar num planeta que ninguém sabe também onde é, e aí que a Tectil encontrou ela. Então, a origem dela continua sendo um mistério. Sim, isso é ótimo. Ele não tirou a parte do mistério do doutor, entendeu? Então, o que eu tô falando essa criança, ela é desse lugar que a gente não sabe o que é, não é Gallifrey. Não é Gallifrey. Mas o ser Theta Sigma, o doutor, Theta Sigma, William Hartnell e galera da frente... Et al. São galifreyanos, nasceram enquanto galifreyanos, com uma essência de um ser que não era, mas eles ali são de Gallifrey. Então a doutora não deixa de ser galifreyana. E não só isso, né? Ela é galifreyana e outra coisa também. E de novo, pertencentes à sociedade galifreyana. Pertencentes a uma comunidade. Porque quando agora eu vou fazer um paralelo muito louco sobre a adoção. Sim. Por exemplo, tem muito casal que, sei lá, tá em outro país, adota crianças de outros países. Essas crianças se tornam cidadãs do outro país. Elas nasceram, sei lá, na China e agora elas estão morando nos Estados Unidos. Gente, elas são chinesas? São, mas elas também são americanas. Sim. Entendeu? Então, o doutora / Timeless Being, que é tudo a mesma coisa... Tudo bem que não é original de Gallifrey, mas é de Gallifrey. Porque toda a academia, toda a base, toda... O ser assim, doutor é de Gallifrey. Sim. O ser pré-doutor não é. Mas o doutor continua sendo de Gallifrey. A doutora é de Gallifrey. Mas até o pré-doutor, até as outras crianças... Elas cresceram na sociedade galifreyana também, mas é que aquelas você pode justificar que realmente não eram. Elas eram residentes, mas não eram nativas. Já o doutor é nativo. Vivenciaram infância em Gallifrey, sabe? Mas é que eu digo assim, isso dos males o menor, entendeu? Porque isso, inclusive, tem justificativa, que foi essa que eu acabei de dar. E tudo bem, que esse não seja o problema gigante, entendeu? Mas assim, se tem algum problema que eu vi, eu particularmente, achei no episódio, eu acho que é isso. Que é todos aqueles discursos que a gente vê, que o 10º e até a 13ª falou, e outros doutores falaram, tipo, eu sou do planeta Gallifrey, não sei o que, de Castervos, aí você pensa, poxa, é triste, mas ao mesmo tempo... Gente, ela não deixa de ser de Gallifrey, né? Então, é assim, é bittersweet pra mim, bittersweet. Tudo bem. Eu tô assimilando. Tudo bem. De novo, faz 24 horas eu tô assimilando a ideia. Daqui uma semana a gente vai ter super se acostumado com esse conceito já. É o baque e é por conta da novidade. Sim. A gente acostuma. Com certeza. Vamos dar uma pausa aqui no que aconteceu com a doutora, porque nesse momento ela tá caída no chão depois de sair da matriz. Tá toda... O que tá rolando com o resto da galera? Toda baqueada, que nem a gente, inclusive. O que tá rolando com o resto da galera? Cocharmos e menino Ryan estão ali com a bomba, que é uma bolona de basquete. Isso. E estão se preparando para a invasão dos Cybermen. Isso. O paralelo disso tudo é justamente os Cybermen, né, gente? Os Cybermen são a grande ameaça do episódio. A ameaça da doutora é o mestre, mas a ameaça do resto da galera... Depois vira os Cybermen também. São os Cybermen. Depois eles vão se unir, mas é isso. E realmente, eles estão ali junto com o Cocharmos, tem aquelas barracas todas, aquelas tendas todas, e o Cocharmos tem o seu armamento, o seu poderio militar ali. Ele fala, bom... Ele era da resistência, toma esse negócio aqui, Ryan. Essa bola. Taca nos caras lá. A gente vê que, assim, esse momento, o Ryan se dá bem, todos eles conseguem fazer as coisas ali. Isso. E do outro lado, com a galera do vovô Graham, eles estão na nave, que tem um monte de Cybermen desativado, e ele tem a brilhante ideia, à la Guerra nas Estrelas, de vestir as armaduras dos Cybermen. Eu não vi essa vindo, mas adorei. Porque o Fred é uma pessoa, gente, que ele sempre fala assim. No RPG? No RPG ou quando a gente tá assistindo qualquer coisa de Star Wars, é assim, rouba a armadura dele e finge que é. E às vezes tem mesmo em Star Wars. Cansei de fazer isso em RPG, inclusive. Pois é. Até no 789 eles se vestiram de primeira ordem e tal. E o Graham tem essa ideia, tipo, vamos se vestir de Cybermen. E a Rovio fala, não, mas você não tá entendendo. Você não tá entendendo que dentro dessas armaduras tem gente morta. Tem gente morta, tem defunto. Tem pedaços de pessoas. Aí ele fala, então, mas é a nossa única saída. Aí ela fala assim, então beleza,
eu vou conseguir dar um jeito de desconectar, né, a parte neural deles, aí a gente tira isso e deixa só a casca de armadura e a gente usa. E é isso que eles fazem. Nesse eles momento... se vestem com as armaduras do enquanto Cyberman. ela tá preparando isso, a gente tem um momento fofinho ali do Graham com a Yas. Eu que ele quase chorei. ele fala... Foi bem Ele mostra ali que ele é o paizão, né? Super. Ou o vovozão, vovô, né? vovô. Que ele fala assim, olha, eu sei que eu vou soar meio velhão e tal, mas eu tenho muito orgulho de você. Papo você de vô. a gente sempre fala que a doutora é a mulher mais fantástica que a gente já viu, mas pra mim é você, porque você não tem máquina do tempo, você não regenera, você não faz nada. E mesmo assim você tá aqui encarando e você é uma pessoa maravilhosa. Você é destemida, você é corajosa. E é uma declaração de amor de avô pra ela ali. Muito fofo. E ela fala, você é legal também. Aí ele, pô, caraca, eu faço uma declaração aqui. Eu abri meu Eu me coração abro aqui. pra você e você me fala isso. Ela fala, eu sou de Yorkshire. Isso é uma carta de Isso amor, é uma amigo. carta de amor, você não tá entendendo. Os ingleses não sabem demonstrar, né, afeto, carinho, amor. Pra ela ali, aquilo foi suficiente pra mostrar pra ele, tipo, eu também sinto mesmo por você. Eu também te admiro. Eu também acho você foda, etc. Também te etc. amo, cara. Também te amo, cara. E aí eles conseguem. Eles se e tal. vestem. A gente tem ali o menino Ashad fazendo a ronda, porque nesse meio tempo, qual o lance? Pelo amor O Ashad de e o Deus. mestre já estão de papo. Enquanto o mestre estava ali prendendo a doutora, ele recebe um zap ali do Ashad. E aí eles estão falando ali, o Ashad aparece, ele falou, entra aí, chega aí. A porta tá aberta, querido, pode chegar. Aí o Ashad vai. Eu te ofereço esse planeta aqui, ó. É teu, quer? É Quer? teu, Tome. Toma. Tome. E a doutora, não, você é louco por Deus, mas ele convida o Cyberman mesmo assim lá pra Ele fala, não, o Ashad é chegado, pode chegar. Limpa o pé de entrar e pode entrar. E aí o Ashad tá fazendo ali a ronda dele antes de aportar em Gallifrey, porque ele fala, né? Mudar curso pra Gallifrey e tudo mais. Isso, aquela navezona lá. E aí ele tá passando ali naqueles sarcófagos, aquelas caixonas de No metal corredor, no corredor. E a galera tá ali escondida. Gente. E ele temos literalmente cheira um deles. Eu acho que é Yas, né? É a Yas. Dentro da armadura, a gente consegue ver um pedacinho da Yas e ela está chorando. Porque é ecoa. Cyberman, né? Lagriminha E secou demais a lágrima da Bill escorrendo. Eu fiquei com medo dela morrer ali. em memória. É. Beijos, Bill. Saudades Pois é. eternas de Bill Potts. Mas não, ele só dá uma cheiradinha porque ele acha estranho, mas ele não Mas desconfia. passa desapercebido E ali. passa. Eles são meio salvos pelo gongo, né? Porque ele sai da sala eventualmente. Isso. E o que acontece é que essa patrulha que tá ali, essa galera que tá ali, tá invadindo justamente o lugar onde o Kosharmus tá. Isso, E como a Uriah. gente tem um exército particular de Cybermen do bem, fakes, eles vão lá, É fuzilam os outros Cybermen que iam matar a galera do Ryan e se revelam enquanto tiram o capacete, ela no melhor estilo Power Ranger, né? Eu adorei a Yas tirando o capacete, aí ela fala uma frase de efeito, aí o Graham tenta tirar também. Tô aí preso. Ele, Yas, Tô tá preso. preso, não consigo tirar esse negócio não. Pois Pelo é. amor de Deus, A me gente ajuda. vê ali a Cyberman Zip, né? Cyberman, maravilhosa. E aí, beleza, essa hora é que essa galerinha se junta, todos os companions, né, a Fem, E passam pelo portal. e o pessoalzinho também Eles da pegam Resistência. outro caminho, né? Enquanto o Kosharmus... enquanto o Ashad vai com o Cybermen de nave pra Gallifrey, o Kosharmus e a galera dele Passam pelo portalzinho. passa pelo portal e param em Gallifrey. Isso. E eles falam, beleza, agora a gente vai salvar a doutora. E aí eles vão pra cidadela. Nesse meio tempo em que eles chegaram em Gallifrey, o Ashad já chegou, Nikki. já trocou uma ideia com o mestre, que ele falou, a gente vai chegar à Conversão Suprema. Vamos largar, porque ele fala assim, ó, tá vendo isso aqui? Ele mostra a partícula da morte. A partícula da morte. Ele fala assim, Gostei isso pra aqui caramba. Mata tudo que tá em volta, tudo orgânico. Aí o mestre fala, só que a merda é que vocês são orgânicos também, né? Aí ele fala, não, Você se esqueceu desse detalhinho, mas meu antes amigo? a gente vai chegar à evolução suprema e vamos perder o lado orgânico. Aí o mestre, Aí ele, porra, robô? era robô, caralho? Real? Sério? Sério? Aí ele, não, mas Vocês o que têm certeza? Aí ele, não, é bom, a ideia, veja, longe de mim jogar água na tua alegria aí, a ideia é boa, mas ela não é muito boa, ela não é maravilhosa. Posso fazer, ó, sabe de uma coisa? Vou ajudar vocês. Eu tenho um probleminha. Eu já participei daquele programa chamado Acumuladores. Né? Porque eu guardei uns troços aqui. Super acumuladores. Esses troços que eu guardei chamam-se corpos de senhores do tempo mortos. Então eu tenho uma ideia pra ajudar vocês. Vai ser melhor do que robô, vocês vão ver. Uma mão lava a outra. Você mete uma armadura nesses corpos mortos, eles estão já vestidinhos e vão regenerar e você vai ter Cybermen ad infinito, amigão. Pra ele, o mestre tá oferecendo pro Ashad uma situação win-win. Os dois lados vencem. O mestre ganha um exército pra combater a doutora e o
Cybermen também, eles vão conseguir... porque o Ashad está preso nessa ideia da ascensão. Como eu vou obter essa ascensão? Lembrando que ele tá com o Siberium dentro dele e tudo mais. Ele tem um plano e ele tem um objetivo, mindset, um propósito. Tipo, eu quero a ascensão. Eu vim para trazer a ascensão dessa minha raça. Então, assim, quando o mestre oferece corpos orgânicos que regeneram, é muito melhor do que você tirar o orgânico. Não, e isso vai servir mais pra frente... Muito melhor, entendeu? Mais pra frente ele fala pra doutor, ele fala, você tá vendo? Esses Cybermen agora são meus e eles têm essa capacidade destrutiva imensa porque eles regeneram por conta de você. Você criou eles, mas eles obedecem a mim. Tá vendo como é gostoso? Tipo, viu? Ele só fez isso no Esfregou fundo pra esfregar na cara dela. Super, 1000%. Porque qual é o lance? Ele tá ali negociando com o Ashad fala, mas eu vou controlar tudo. Ele, por quê? Porque eu tenho o Cyberium. Ele fala, é mesmo? Deixa eu ver. Aí ele, não, só sai de mim quando eu estiver morto. Ele, tá bom então. Te colhi. E aí ele mata o Ashad ali, o Ashad vira a action figurezinha. Eu gosto que o mestre, ele não hesita. Ele fala assim, quer saber? Vou fazer. Pá, fez. Já foi. E aí sai o Siberium ali, que é aquela coisa amorfa, né? E entra nele. O mercúrio, né? O mercúrio flutuante. E entra nele, é muito bom que ele fala, me paga um jantar primeiro, querida. Que isso? Né? Porque já entrou em tudo que é lugar dele ali. Pois é. E por conta disso, ele se tornou ali o controlador do... Ele virou o Cyber Controller. Ele virou o Cyber Controller. E aí é muito bom porque o pessoal fala, agora que o mestre tem coisa de Cyberman dentro dele. Amigo, o mestre já teve vírus de Cheetah, o mestre já foi cobra... Death Worm Morphant que entrou no corpo humano, exato. Já roubou tudo que é corpo, isso aí é fichinha pra ele. Gente, é que vocês não sabem as coisas que o mestre já passou. Vocês podem porque saber. Porque pra eles, pro mestre, isso é só mais uma quinta-feira, tá? Pois é, pra você saber isso, é só escutar nosso podcast do Ser do Mestre, que vai ganhar uma atualização em breve. Sim, é verdade, com certeza. Ele será upgraded. Exatamente. Na verdade. E aí a gente vê que agora, o que acontece? Em termos práticos. E o mestre deixa a action figure do Ashad no cantinho, assim. É a Eagle Moss, né? A Eagle Mossinha do Ashad. Que tem a micropartícula da morte. Isso, tá pequenininha, mas dele. tem o mesmo efeito ainda. Ficou dentro dele. Eles deixam isso bem claro. Ela tá menor, mas o efeito é o mesmo. Isso, com certeza. E aí, beleza. E deixa lá na nave. O que isso acarreta? Agora ele é o Cyber Controller, ele tá controlando tudo. Ele tem um exército de Cybermen que regenera e estão muito bem vestidos. Gente, vamos falar dessa armadura que são os Cybermasters, né? Gente, mas é lindo demais. Tem uma hora que o mestre fala pra um atirar no outro. Pra demonstrar. E ele vira o rostinho. Se você pausar a cena naquela hora... É cheio de inscrição. Tem as inscrições galifreanas. Tá escrito, sabe o que tá escrito aqui? Mestre é foda, mestre é foda, mestre é foda. Cara, é maravilhoso. Ficou muito legal. Não, assim, é bonito, mas ao mesmo tempo é cafonérrimo. Não, é cafoné. Como tudo de Galifrey, exatamente. Né? Como toda a veste oficial exato. dos senhores. É uma breguice desgraçada. Alguém botou na internet que parece que é quando você bota uma roupa fofinha no gato e o gato tá com cara de grumpy, sabe porque assim? tem isso, né? Por que você botou essa coroa de unicórnios em mim? A boca é aquela boca triste, aí tem aquela chapeleira de Seu do Tempo e a lágrima é reta, cara, é muito engraçado. E eles têm pano, né? Eles vestem roupa, é muito engraçado. Maravilhoso. Eu achei maneiríssimo. Mas o conceito é legal e ele chama eles de Cybermasters, né? São os novos Cybermasters. São os Cybermen dele agora. Eu mudaria o nome, eu não sei, Cyber Time Lord. Cyberlords. Cyberlords, eu gosto de Cyberlords. Eu não sei. E vamos aí falar que essa ideia ela não é totalmente original. Pois é muito estranho que parece que o Tibnall leu Supremacy of the Cybermen. Aquele quadrinho que inclusive eu traduzi. Exato, Supremacia do Cybermen, porque claro, a gente falou disso na live de sexta-feira, inclusive. Dada aí as devidas proporções, mas a ideia é muito próxima. Supremacy of the Cybermen é o Rassilon fazendo um acordo com os Cybermen. Isso. E aí, ao invés de a gente ver vários Cybermen vestidos de Senhor do Tempo, a gente vê o Rassilon com uma roupa de Senhor do Tempo alterada por Cybermen. Pra Cybermen. E é a mesmíssima coisa. É o mesmo conceito. A ideia é fazer Cybermens que regeneram. Cara. É exatamente a mesma ideia, com a diferença que a roupinha não é igual, assim, mas... Não, mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Beira a gente ficar assim, cara... Outras pessoas apontaram isso na internet. O Tibnall foi sem querer ou ele foi na caruda mesmo, pegou esse conceito? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Sabe se ele leu ou não. Mas é muito próximo, né, cara? É muito, muito próximo dos Supremacia do Cybermen, que nós recomendamos, inclusive tem links aí de compra, podem comprar aí, quem for lá no meu perfil,
tá lá. Inclusive tem review já do Esperança do Cyberman. Sim, com Vamos certeza, escutar. com certeza. E aí, gente, o que o mestre falha em ver é a falha no plano. Porque que tudo isso tá acontecendo, toda a galera já chegou, A FEM já e chegou, agregados e a doutora já conseguiu se livrar do lance da matriz. já tá solta. Já tá solta. E aí, quando eles se encontram, que eles conseguem ali, primeiro, né? O que tá acontecendo? A doutora tá caída no chão ali, vem a Fem toda, né? Tipo, como é que você tá? E ela, Vem dar suporte. ela acorda assim, Tá meio, my Fem, tá meio lenta ainda. completamente sem forças. A doutora tá completamente Ela, inclusive, sem fala forças. isso quando ela tá falando com a Jill Martin. Ela fala assim: nossa, como eu tô cansada, porque ficar na matriz drena a gente. Exausto, né? Mas exaustão mental ali. E aí os companheiros, não, vamos te tirar daqui, vamos sair daqui, a gente precisa ir embora e tudo mais. E aí eles começam a andar ali nos corredores da cidadela. E aí que eles encontram uma TARDIS. Eles precisam encontrar a TARDIS, né? Porque Sim. começa um ataque brabo e a doutora Isso. fala: não tem, vamos entrar aqui. Ela usa a Sonic, isso. abre uma TARDIS zerada, não é a TARDIS dela. TARDIS Default, né? Lembra que a gente TARDIS chamou. dela tá lá na Terra ainda. Não, esquece a TARDIS da doutora. Essa TARDIS... Tá na Terra não, aliás, tá lá no lugar do no episódio lugar passado. da batalha e isso, tal. isso. Então, assim, a TARDIS da doutora não está nesse episódio, pelo menos só no finalzinho Só vai no aparecer. Eles estão em Gallifrey, logo tá cheio de... TARDIS parada. De TARDIS paradas. E são TARDIS que são default, que elas não têm detalhamento estético. Elas são um modelinho padrão. Que é o modelo bonitão ali da clássica. É lindo, né, gente? E aí é muito legal que quando eles eles entram, eu acho que o Ryan fala: olha, uma TARDIS. Aí o Graham fala: pelo menos parece uma TARDIS. E a doutora fala: eu vou mandar vocês de volta. Porque, ela já seta os controles. Eles já ali. acharam o achadinho. Isso. E é nessa hora que, inclusive, começa um ataque, eles têm que fugir. O achadinho. E ela fala: pô, a partícula tá aqui ainda. Por que o mestre deixaria isso aqui? Né? Isso é uma coisa que a gente se pergunta, na verdade. Por que ele deixou largada essa merda, né? Tipo, por que ele não levou o achado com ele no bolso? Pois é, como ele sempre faz, né? Que ele carrega. Lógico. E aí, quando a doutora pega, o mestre fala: você achou que só você ia me traquear? Eu tô te traqueando também. Aí ela: então beleza. Eu e você, sozinhos, sem ninguém, ali onde eu tava presa na Matrix. Central, na sala central. Sem ajuda um contra o outro. Te pego lá fora, te pego lá dentro. Ele fala: tá bom. E aí ela coloca todo mundo pra dentro, ela arma o plano, ela fala com o Kochama assim: você tem alguma bomba aí, um negócio? Ele: tem essa aqui, mas é só pra detonar lá apertando. Porque nesse ponto eles já colocaram um monte de bomba em todos os lugares, já detonaram aquela nave. Sim. Por isso que eles saem correndo. Já era aquela nave do Cyberman, já explodiu. É de lá que eles saem correndo e vão pra TARDIS. E aí ela fala: eu vou mandar vocês de volta e eu vou ficar e eu vou explodir tudo, porque o universo não pode ter esses Cybermen que regeneram até onde querem, e o mestre controlando isso, o universo não tá pronto pra sobreviver a isso. E não só... ela fala: primeiro, o universo não pode se dar ao luxo de ter esses caras saindo por aí. E outra regra que eu levo muito a sério é: no humans in Gallifrey. Vocês vão sair daqui. Eu não quero vocês aqui. Não. Na real, eu levo muito a sério. Eu acho que ela falou mais pra poder despachar eles. Não, porque eu que acrescento essa Lila parte tá morando lá. Agora não, né? Porque né, deu merda. Mas agora já Lila foi. tava morando lá. Ele levou Ace pra estudar na academia de Gallifrey. Aí agora ela tá regulando. Então, mas qual foi o motivo do Não, eu tô doutor brincando. deixar a Sarah Jane na Terra? Ah, sim. No humans on Gallifrey. Tudo bem, mas aí isso ele... Com o tempo ele deixa. Depois ele deixa. Depois ele deixa. Mas Não, eu tô a brincando. real é que a gente, inclusive, já viu em Ascension que a doutora não quer de jeito nenhum que ela deixar... não quer expor eles a Gallifrey. Claro. Então, assim, ela pega lá na tarde, ela começa a setar os controles, o Cocharmus pega no painel, ela... Sai daí! Tá tira a funcionando mão, ainda. tira a mão, não pode. Oxi, pelo amor de Deus. E ela fala: vão pra Terra e vivam uma vida feliz. Sim. E aí: não, doutora, pelo amor de Deus, Aí a você segura não pelo pode, braço, né? que não sei o que, não faz isso, porque alguém tem que apertar o controle, nananã, você vai se sacrificar. Ela: eu tenho que fazer isso. E ela sai. Aí a Yas pega, né, ela e fala: não pode. E quando a Yas, doutora... me deixe. Quando ela vira, a largue, doutora já está chorando. É. Ela já tá chorando, tipo: eu vou ter que me sacrificar, vou ter que deixar vocês pra trás. E aí o Ryan fala: não, Yas, deixa, ela tem que fazer, não sei o que. Tipo, não tem o que fazer. É o sacrifício dela, ela tem que fazer. Tipo, ela não pode simplesmente deixar que o mestre e os Cybermasters, Cyberlords, Cybermestres. se expandam pelo universo.
entendeu? Ela tem que fazer isso. Deixa ela fazer. É o fardo do herói. É o fardo do herói. E aí ela vai. Só quando ela chega lá, ele tá com o Cybermestre. Ela fala, pô, eu falei que não podia plus one. Ele falou, então, mas agora eu ando e ele vem comigo. Não tem o que fazer. Eu nem controlei, foi sem querer. Aí ela fala, mas você deixou isso aqui pra trás. E ela arma, né, pra apertar. Ele fala, você acha que eu deixei à toa? Eu plantei lá pra você. Aperta. Vai. Você não é a fodona? Vai, aperta aí. Vai. Por quê? Explode, então. Nessa situação, o mestre ganha dos dois jeitos. Por quê? Se ela não aperta, ele sai pelo universo matando todo mundo. Livrão. Se ela aperta, ela se abaixa. Não, ela morre e ela se abaixa ao nível dele. É o que ele fala ali. Beleza, você vai apertar? Faz. É bem o que eu faria. Aperta. E ele fala, você vai apertar? O que vai acontecer? Você vai devastar mais ainda tudo que já tá devastado aqui. Todo mundo que tá nos voos já era, você vai explodir geral mesmo. Parabéns. É bem o que eu faria. No more. Gallifrey's Falls real oficial agora. Agora caiu real mesmo, entendeu? Então ela fica ali naquele conflito. Naquele conflito. E aí acontece uma coisa que eu não curti muito, que Kocharmus aparece, eu aí ela, não curti não. Você vê ele? Não, eu saio te seguir. Eu vou apertar. Aí ela, não, mas por quê? Aí ele, não, porque eu sou da resistência, essa é a minha missão, se eu tenho que me sacrificar, eu me sacrifico. Então, assim, basicamente, o Kocharmus, ele só serviu pra ser um dedo. Ele só existiu nos episódios pra aparecer e impedir que a doutora se matasse e se matar no processo. Essa é a função dele. Não, e ele também serviu pra despistar a gente, porque a gente ficou achando que o Kocharmus era um senhor do tempo. O Kocharmus é um plot device, né? Esse é o problema. Não, ele tava ali só pra fazer um sacrifício. Ele é descartável. Por isso que eu falei, ele é só um dedo que aperta o negócio. Exatamente, ele se torna descartável. Não gostei também. Eu não curti muito, mas tá bom. Porque eu gostei do personagem, então. achei que o ator é foda também. Não, mas eu achei assim, é que eu não gostei desse lance dele, o propósito dele ser só... Olha só, sabe por que a doutora não morre? Porque vem esse cara que não serviu pra quase nada, só pra explodir algumas coisas, agora ele vai se explodir. E não só isso, por exemplo, teria sido muito mais legal ver a doutora apertando o botão e não... dando um jeito dando um jeito. Porque a real é que é isso que o doutor faz. É o que o roteiro pede. Na real é assim, é a mágica do roteiro. Se o roteiro quer que, por exemplo, o mestre em tese morreu ali, porque tudo foi pro caralho. Só que a gente sabe que o mestre não morreu. Porque ele nunca morre, porque o mestre nunca... Vocês podem esquecer essa ideia. Daqui a pouco ele tá vivão, voltando. Com certeza. Então, assim, se o roteiro faz o que bem entende pra justificar, custava justificar, sei lá, alguma coisa que ela detona e aí a TARDIS materializa em volta, não sei. Que do caminho da TARDIS que ela deixou a galera até a sala, ela fez um tchutchu ali com a screwdriver que não vai detonar, mas vai dar um jeito. Sei lá. Cleverness do doutor. Mas tudo bem. Escrevam aí, Stibnall, que dava pra fazer. Mas tá bom. Mas tudo foi bem. o Kocharmus, foi o Kocharmus, beleza. Aí mas ele eu fala não gosto, pra por exemplo, o fato de sair correndo. Mas aqui ele fala, corre, vai embora. E aí ela vai... Eu entendo também, enquanto a personagem... Se ela fugisse, né? É o desespero. Ela fala, é assim, tipo... Morrer, ninguém quer morrer. Não interessa. Lógico, óbvio. Tudo bem, esse cara quer fazer esse nobre sacrifício por mim, eu vou embora. Eu também não vou fazer, porque esse cara... Se a gente não decidir logo, o mestre vai fuzilar geral e acabou. Os dois morrem e não deu em nada. Então, mas se é isso que ele quer, eu vou embora. Não, sim, mas é que o meu medo é assim, as pessoas falarem, nossa, olha como ela foi covarde, ela fugiu. Então, mas aí devo te lembrar da fala do nono doutor. Você prefere ser um herói, isso aqui é um covarde. O que ele falou? Covarde qualquer dia. Any day. Isso é verdade, isso é verdade. E ela foge, vai pra uma TARDIS linda, que é roxa por dentro. Pois é, o pessoal já foi embora na outra TARDIS, que aterrissou como uma casinha. Uma casona, né? É verdade. Uma bela casa. Uma bela de uma casa. E a doutora faz o que ela sabe fazer melhor. Ela foge de Gallifrey em uma TARDIS roubada. TARDIS essa, que tá aí... Ai, é tão linda essa TARDIS. Ela é a TARDIS clássica, mas... eu queria que ela mantivesse. Mas a luz dela é meio roxinha, né? É linda. E aí a gente vê que os humanos ali voltaram pra Terra, né? A Ravi falou, olha, a gente tá na Terra. É a Terra. Aí a Yas fala, a gente tá em casa. E a doutora, o que aconteceu com ela? A gente não sabe, não sei o quê. E eles não sabem mesmo. Não tem o que fazer. E aí, telem a casa, tal, dá a entender que provavelmente essa casa vai ficar com a Ravil. É a última vez que a gente vê a Fema ali. E a doutora, o Kocharmus tá ali com o mestre, e ele fala, vou apertar o mestre, não, vou te matar primeiro. Ele, não, mas vou te matar primeiro. Eles atiram no Kocharmus, o Kocharmus cai, na cagada consegue apertar, porque podia não ter apertado se tivesse matado direito. Demorou pra apertar esse botão. Mas apertou, explode tudo, dá tempo da doutora fugir. Ela materializa no planeta ali onde a TARDIS está parada, que é onde teve a cyberguerra e tudo mais. Isso. Um dos focos da guerra, né? Que é o começo de Ascension, né? Onde eles estão Exato. e tudo mais. E a TARDIS que ela tá se disfarça de uma árvore.
Gente, é a prova de que o especial agora vai ser no Dia da Árvore. é lógico. Essa bola já está sendo cantada Aqui nesse nas podcast, lives há muito tempo. Sim. Que a gente precisa de um especial do Dia da Árvore, que Tá o aí. Natal tá muito longe. Tá aí, ó, tá vendo a árvore? Não é verdade? Ah, tá achando que é à toa? E, gente, vamos falar a verdade que a BBC falou assim... Ai, tinha que ter um próprio aqui. Não, é tipo assim, Esquecemos, caralho, né? tinha que ter o próprio, esquecido o próprio. Ah, faz assim, vai pra trás daquela árvore ali, Usa Jory. essa árvore aqui mesmo. Sai de trás da árvore, Jory. Fala que o circuito camaleão ficou assim. E ela sai. Não, não é por isso, óbvio. Não, lógico. Mas é muito engraçado. Mas que é uma economia de próprio, isso é. Será que é uma árvore de verdade? Às vezes não, se for uma árvore fake é própria. Eu acho que é fake. E Não, aí... tudo bem, não interessa. E aí ela sai ali... Nossa, um belo uso do circuito camaleão. Ela falou, olha, um circuito que funciona, bacana, mas eu vou te Legal. deixar aqui que eu vou pegar a minha, tá? Tchau. E Se eu outra fosse- coisa, é perigosíssimo deixar essa Pois porra é, aí. foi o que eu falei, vai que... Porque Morgando. essa tarde vai ficar ali morgando. Morgano. Esse planeta eventualmente vai ter Vai civilização que de alguém- novo, É. eventualmente vai ter criança, É vai isso que que tem eu uma tô criança pensando. correndo, criança gosta de fazer besteira. Gosta. Vai que tem uma criança correndo, dá de cara na árvore, como a Tardes vai dar de cara na árvore, vai abrir a porta e vai querendo dar Tardes. Aí é a merda feita. Eu já quero esse spin-off, já. Na Pois minha é. mesa, amanhã de manhã. Ou vai que uma criança tenta subir nessa árvore e decola com a Tardes sem querer. Caraca, isso ia ser foda. Não pode, cara. Não pode. A gente nem Enfim. vê o topo dessa árvore, né? Enfim, se eu fosse a doutora, eu teria materializado ali essa tarde perto da minha, achado a minha e depois materializado lá dentro da minha. Pois E, é. e Mas estacionaria ela só ela. deixou jogada mesmo. Ela tá nessa deixar a tarde jogada, né? Porque a do mestre, eu teorizei que ela estacionou dentro da tarde dela, mas a real é que deve estar largada em algum lugar também. É, a gente nem vê, né? Ficou Não largada aparece. em algum canto. Não aparece. E agora essa árvore tá lá no planeta jogada em qualquer canto também. Também. Mas tudo bem, porque ela vai ali, acha dela. É uma cena muito bonita porque a tarde está toda apagada. Na hora que ela encosta na tarde, as luzes acendem. Tão bonito. Ou seja, ela gente. estava adormecida, estava meio morta. Quando ela viu a dona chegando, a dona não, né? A parceira dela ali chegando, ela ganha vida de novo. É tão bonito. E aí, quando ela entra, ela acende, a doutora agradece e... Conversa obrigado. com ela, né? Porque quando eu gosto muito dos diálogos que o doutor e agora a doutora tem quando tá sozinho na tarde. É umas confabulações e, na verdade, não é nem ele falando com ele mesmo. Ele tá falando com a Tardes. Com A um amigo. doutora, ela abre, ela fala... Pô, legal, hein? Obrigado. Saudade, viu? Não sei o Não, que. Ela tá conversando com a muito bom, Tardes, porque tem cara. uma hora que ela é fala lindo. assim, eu vim com uma outra carona. Aí a Tati faz um barulho. Aí ela, não precisa ficar com ciúme. Fica eu com já voltei. ciúme, tá tudo bem. Eu prefiro você, fica tranquilo. Aí ela fala, antes da gente sair, rapidinho, eu vou só parar aqui, eu preciso absorver umas paradas. Porque ela fala assim, eles foram pra Terra, então eu vou atrás. E na SEC, tipo, eu já vou. Deixa eu só... Mas só preciso Deixa eu respirar. só ficar no silêncio aqui um pouquinho, Isso. já vai. Sabe quando você chega cansado? Você só É. precisa ficar um pouquinho quietinho? Sim. Não dá 2 segundos. Essa mulher, Essa mulher não tem paz. Ela vai, tô falando, É assim que nós ela coronga. vai generar de um ataque dos corações. Com certeza. E Certeza. essa teoria é real, assim, porque, gente, ela não tem. Ela acabou, tem paz, essa mulher. ela acabou de sair de uma situação, De várias situações estressantes. assim, 1000% desgastante em níveis físicos e mentais. Sim, literalmente. Literalmente, ela tá só o pó da rabiola. Tá só o pozinho da Não regeneração. parou pra comer, não parou nada. Não, que comer, imagina. E aí, ela tá lá na tarde, de boaça, sucinha, começando a relaxar. Baixa uns judum lá. A Thais primeiro ela faz o tipo, a emergência, né? Uhum. Não é um Não chega Cluster ao Bell, mas é tipo, aconteceu alguma Deu coisa. bosta, hein? Fomos invadidos. Materializa os judum. Aí nós somos aqui da equipe do Cold Case, né? Do arquivo morto dos Judum. Nós vamos te levar. Esteja presa. Você é a fugitiva dos Judum. Você vai Esteja embora, presa. você vai com nós. Aí ela falou, o quê? O quê? Aí eles What? já fazem um transmate ali nela, ou seja, What? ela já tá sem a tarde de novo, a tarde ficou largada de novo. Gente! Pobre da tarde também, que não tem paz nessa vida. Verdade. E aí a gente vê ela dentro de uma cela que vai dando um pancing pra trás. out. Um zoom out. E é um asteroide ali no meio do espaço. E a doutora, o quê? E acaba o What? episódio.
E acaba o episódio. Pode ser a prisão ali que a River ficava, né? Storm, não sei o que lá. Storm Cage. Ou pode ser até mesmo Shada, a gente não sabe. Meu primeiro pensamento foi Shada, a gente pensou em Shada também. Pode ser Shada, pode ser Storm Cage, ou pode ser uma outra prisão qualquer do Juduns, ou da Proclamação das Sombras, a gente não sabe. Deve ter uma caralho de prisão no espaço. Mas o espaço é grande. Eu ia achar legal que fosse alguma coisa, por exemplo, da Proclamação das Sombras. Isso. Ou até mesmo a própria Storm Cage, vai. Não precisa ser Shada necessariamente. Eu queria que fosse Shada. Ia ser bem mais legal. Até meu primeiro pensamento foi Shada. Tipo, Shada é a prisão de Dr. Who. Então é a grande prisão, né? Grande prisão. Se ela é um fugitivo tão perigoso, estava no arquivo morto... Então, a gente não sabe qual é o motivo pelo qual eles estão atrás da doutora. Então, assim, não tem como saber a gravidade, mas parece bem grave. E o pessoal até ficou questionando, como eles materializaram lá atrás. Eles tinham mandado. É coisa de Judum. A Warren, né? É que assim, a real é que eles são polícia, o Tibnon meio que cagou pra esse negócio. Todo mundo entra na tarde na época dele. Agora mas tá uma festa. Mas se a gente quiser justificar ali, os Juduns, eles devem ter alguma coisa que perpassa esses bloqueios, porque eles são uma polícia, né? Eles são autoridade, gente. Tipo, é a mesma coisa que chegar alguém com mandado aqui, a gente tem que deixar entrar. Não, mas no caso ela não deixou, eles saíram entrando. Mas é porque é diferente, porque é coisa espacial e tal, não sei o que. Mas é isso. É muito legal que dá pra ter. Que isso ecoa muito lá os episódios do Tennant, que ele fala, what? What? Sim. E ela tá que não tá entendendo absolutamente nada. E a gente também não, porque o episódio termina com um baita cliffhanger. Não, e aí a gente... Nossa, quem viu minha cara na live foi tipo... Eu tava a pessoa mais perdida do universo. Porque tipo, eu não pude acreditar que um finale acabou num cliffhanger daquele. Ainda mais lembrando que a gente só vai ter temporada daqui 1 ano e meio. Porém, tá entendendo? A gente tem a confirmação logo após aí os créditos. Sim. Que a gente vai ter aí o Revolution of the Daleks. Isso. Que é o especial de festas. Especial de festas. Que eu espero que seja no Dia da Árvore, mas enfim. Não vai ser no Dia da Árvore, vai ser nas festividades de fim de ano. Muito provavelmente Ano Novo. O Tibnon já falou aí no press office ali, né, no release oficial, que ele ainda não sabe se é Natal ou Ano Novo. Se eu soubesse, eu contava pra vocês. Ele não controla, né? É a BBC que decide. Mais ou menos, né? Eu acho que é meio em conjunto, não? Eu não sei até onde ele tem coisa nisso, mas, por exemplo... a gente tá tendo uma tradição de especiais de Ano Novo. De dia primeiro, né? De dia primeiro. Mas também tem muita gente que reclama que querendo o Natal. É que eu gostava, era um programa de Natal. Né? Pois é. Mas tudo bem. A gente uns já dias sabe, a mais ou a menos. A gente já sabe também que os 3 atores que são a Fam, né? O Tozin, a Mandip e o Bradley Walsh, todos voltam para o especial. Sim. Todos estarão muito provavelmente para dizer adeus. Muito provavelmente para dizer o The ou Sun, não. O The Sun soltou um pouco antes de começar a gravar uma matéria falando que rolam boatos aí de que o especial Revolution of the Daleks, quase sai The Cyberman, é o hábito. O Revolution of the Daleks, Cyberman. Ele vai ter a Fam voltando. Isso. Mas Bradley Walsh e Tozin Cole estariam dando adeus e Mandip Gill estaria se confirmando para essa terceira temporada, o que contraria um pouco o que eu mesmo achava que era o contrário, que Mandip e Ryan sairiam, Mandip e Tozin sairiam, e Bradley Walsh ficaria. Algumas notícias antes deram mas que não é era nada o confirmado, Bradley. Mas não é nada confirmado. Agora tá saindo que é a Mandy. Tá nebuloso ainda. Nebuloso. Vocês vão ter a notícia quando ela sair de verdade. Exato. E de novo a gente tem um especial com Daleks, né? Que Sim. já é o segundo especial dessa Será que é uma assinatura do Tibnon, isso? Pois é, né? A gente não sabe. E é foda que esse título é muito Of the Daleks, né? Eu já gosto teve muito de coisa Of the Daleks. Resolution não teve. Não tem. Mas tem Revolution of the Daleks, Resurrection of the Daleks. Tem Time of the Daleks, tem um monte de Power of the Daleks. Remembrance. Não, Of the Daleks Of the Daleks. Of the Daleks, Of the muitos. Cybermen. Agora tem Of the Judum também. É verdade. Quem sabe... Tem Of the Alton também. Tem vários. Então, assim, vamos esperar pra ver. A gente sabe que já foi filmado esse especial. Sim. Tem um Dalek diferentão lá, que nem teve em Resolution, mas a gente não sabe muito mais além disso, não. Assim, tá bem nebuloso mesmo. Normal, como é pra ser. Como é pra ser. Padrão Tibnon, né? Ele também não é assim de ficar liberando tanta coisa. Pelo contrário, né? Ele esconde muito ouro. Ele revelou até coisa demais agora ultimamente com os padrões dele. Nossa, eu também acho. Acho Pois que ele tá até saidinho. Pois é. Mas a questão é que só teremos Dr. Who novo de novo no fim do ano. Pois é. E aí depois só lá na frente. Só no segundo semestre do universo ano expandido. que vem. A galera treinando esse inglês pra ler quadrinho e escutar audiodrama, né? Ler livro.
Já a gente pedindo pra Panini pra trazer mais quadrinhos pra Thaís traduzir, né? Exatamente. Pra vocês verem. E claro, né, gente, aqui no DWBRcast vocês terão muito Doctor Who, porque tem muita série clássica pra revisar. Sim. Tem muita série moderna também O universo pra expandido revisar. dá com pau também. Vixe, ó. Não, foi o que a gente conteúdo falou. vocês sabem, aqui nunca para. É praticamente inacabável. Sim, eu falei na live e repito. Muito provavelmente, quando eu estiver revisando Trial of Time Lord, que é o meu arco favorito Ai, gente. da série inteira, moderna e clássica e universo expandido, Ó. muito provavelmente o meu filho estará revisando comigo. Porque É verdade. ele já deve estar falando e formando raciocínio Porque até lá. vai demorar demais até a gente Se eu não chegar. vou ficar feliz pra danar quando isso acontecer, eu vou, cara, eu vou. Que bonitinho. Gente, O episódio é isso, é isso. mas calma, ainda tem coisa aqui. Tem apontamentos a falar sobre o episódio? Olha, assim, de curiosidades, a gente não tem tantas Até porque o episódio saiu um dia coisas. desse. Mas, por exemplo, Agora. referências legais, né? Que ele fala aí, o mestre fala pra doutora que, lembra quando a gente assassinou o presidente no Panóptico? Boas memórias, né, amiga? Isso é o maravilhoso Deadly Assassin, o meu arco favorito do Quarto Doutor. Exato. Arco muito bom que a gente recomenda do Quarto Doutor. E o presidente em questão aí que eles estão falando não é nenhum presidente específico. Chama só o presidente. E ele é o presidente de número 406. É o 406º Obrigada. presidente Era de essa Gallifrey. a palavra que eu não ia conseguir Isso. lembrar, né? Quando ele também fala que eles fugiam do Borus ali, Matando né? aula. Também é Deadly Assassin. Assistam esse arco, gente. Não, na Por verdade, favor. quando eles falam que eles fugiam do Borus, era na época da faculdade. Da faculdade não, da academia, né? Isso. Mas o Borus aparece em Deadly. O Borus já Borus- apareceu na série várias vezes. O Borus aparece várias vezes, o Borus aparece a Porque derradeira na dele. moderna não apareceu Não, ainda, né? A derradeira dele é em Five Doctors. E depois Isso. a gente, pós Five Doctors, a gente tem os eventos de Engines of War, que tá revisado já aqui no podcast, e que a gente fala do Borusa também. É maravilhoso o Engines of War, por favor, né? É. E outra coisa é esse lance do termo Shobogan. Ele não Shobogan. foi inventado agora. É. Não foi o Tibnon que inventou Pare o de termo botar na Shobogan. conta do Tibno. Não foi o termo, não é um termo inventado pelo Tibnon, não. Já existia, né? Apareceu ali também em Deadly Ass. Vocês têm que assistir esse arco, né? E também no livro All Consuming Fire, Eight Doctors, entre outros. E o que é Shobogan? A gente já explicou. É o Povo lance nativo. do povo nativo de Gallifrey. E mais pra frente, quando a sociedade galifreana ela já está estabelecida na cidadela, senhores do tempo, bababá, Que inclusive a gente vê, a cena é lindíssima. gente vê- Que a gente vê a cidadela ali, o domo sendo criado, sendo Isso. erguido, né? E aí, depois que já existe uma sociedade dos Senhores do Tempo estabelecida, os Shobogans, eles ficam conhecidos como os outsiders, a galera que tá afastada. É o Eles povo não mais s- marginalizado. eles não são a elite. Eles são galifreanos, eles estão ali, mas eles não se envolvem, eles não se misturam muito com a galera ali do Capitólio. E eles também já foram conhecidos como Shabujim. Ah, Né, sim. um outro termo. Uma mas, variaçãozinha. uma variação, mas é isso. Seriam os povos nativos que não têm essa capacidade de regeneração e tal. Até a Lila já foi morar uma época ali, já A passou Lila já morou tempo nos com outsiders, os né? Shobogans e tudo mais. Então, essa é uma parada, né? A gente tem o... Isso só reforça aquilo que a gente sempre fala, né? Nascer em Gallifrey, ser um nativo de Gallifrey, independente se você se chamar de Gallifreyano ou Shobogan, isso não dá a você regeneração automática. Lógico que não. Você tem ali a predisposição a poder regenerar, mas você precisa entrar na Sociedade dos Senhores do Tempo. Para isso, o que você faz? Você tem que fazer academia. E aí lá na academia você aprende. E o que muitas pessoas... Ou é dado esse dom pra você? O que muitas pessoas não entendem, por exemplo, é que é uma sociedade elitista. A gente não tem muitos detalhes, mas a gente sabe que é uma comunidade que não entra qualquer um. Hoje em dia a gente tem até bastante já. Não, tem, mas tipo, não entra qualquer um, não é toda a população galifreiana. Pra vocês terem uma noção, a gente na história inteira de Gallifrey só teve um humano. Exato, assim, é uma Que coisa... é isso, no caso. É uma coisa muito cuidadosa, entendeu? Não é tipo, nasceu em Gallifrey, Opa, Time entra. Lord. É. Não, gente. E outra coisa, passar pela academia é difícil pra caramba. É. Tem que tirar umas notas altas, entendeu? São anos e anos e anos e anos de estudo. Tem gente que olha lá pro Vórtice. pro vórtice, fica Pra maluco pesquisa. e não consegue continuar.
Então, assim, não é tão fácil ser Senhor do Tempo. Acho que é isso que eu tô querendo dizer, assim, tipo, calma, é uma sociedade dentro de um planeta, mas não é porque é galifreano que é Senhor do Tempo. Exatamente. Entendeu? Isso a gente já ficou várias vezes. Exatamente. Então, é legal ele ter trazido esse termo do Shogunans, assim, eu Sim. achei bacana, porque... A gente não pode mais reclamar disso. A gente né? reclamava que o Tiburon não tava trazendo nada da clássica, né? Que a temporada o danado superou. Exatamente. Então, gente, a gente tem nesse episódio um monte de referência. Bem, os rostos de Breath Mobius, né? Os rostos de Bran. A gente tem tanta referência à série clássica que, assim, o que a gente sempre fala aqui é: vai assistir, vai buscar, vai se inteirar desse assunto. Porque quando a série coloca, a gente fala, né, personagens históricos ou referências à série clássica, é um convite. É um convite pra você ir lá e falar: nossa, eu quero assistir esse por arco. exemplo, você quer esse que não é tão escrachado assim, mas que aí eu coloco aqui, a gente tem o plano do mestre ali, era o quê? Ele fez essa infantaria de Cybermen. Esse exército. Novo aqui, né? Que ele chamou dos Cybermasters. Cybermasters. Que são Cybermen que regeneram. Né? E com isso ele ia dominar tudo. Esse conceito não é tão longe do que a gente já teve em Doctor Who. Em Doctor Who tem um negócio que chama Regen Inf, ou Infantaria de Regeneração. Isso! Que são o quê? Gallifrey não teve só Guerra do Tempo. Lógico. Já passou por várias guerras, entre elas, tipo, War in Heaven, várias coisas. Claro. Por conta disso, a sociedade teve que fazer o seu exército. Só que aí, o que o Hassan na galerinha dele falou? Ó, não vou queimar as pessoas da minha caça, da minha sociedade pura e maravilhosa. Jamais! Aí eles criaram a Regen Inf, que é o quê? Eles iam em planetas, entre aspas, tá? Menores, inferiores pra eles. Pegavam pra uma ele, todo porrada... planeta era inferior mesmo. Pegava uma porrada de bucho de canhão, um monte de gente que ele julgava, tipo, que não prestava, e eles socavam a habilidade de regeneração nessa pessoa... Descartáveis. Só pra ir pra fronte de guerra. Olha... Não, Hassan é foda também, né? A sociedade como um todo. A sociedade, né? né? Um desses, inclusive, Senhor chegou a ser do companheiro do Sétimo Doutor e tal. Sim. Mas essa é a parada. Existem seres que não são galifreanos também que regeneram nativamente ou forçadamente, como é o caso do Regen Inf, que ecoou um pouco aqui nos Cybermasters. Isso, exatamente. Então, eu gosto muito, assim... É um trunfo do episódio ele ter utilizado todos esses elementos que a gente sente muita falta, né? Por mais que eu goste que a gente gosta de chamar de episódios da semana, cara, é muito gostoso quando ele traz a mitologia, aprofunda, Sim. acrescenta e faz a gente despertar a curiosidade, ainda mais na série moderna, que é uma coisa que quase nunca se fala, né? Gallifrey é aquele tabu que a gente sempre fala, que não aparece, que não sei o quê. Pô, apareceu um monte de coisa aqui. Apareceu um monte de conceito que agora vocês podem ir lá e falar: nossa, eu vou caçar, eu vou atrás. É esse, gente. O trabalho de casa de vocês é esse. Vai assistir coisa de Gallifrey e vai ouvir áudios também, né? Que tem muito áudio de Gallifrey. Nossa, o que não falta é áudio de Gallifrey, né? Com Lila, com Romana, os personagens que a gente já gosta. É verdade. Não é verdade? Falando em gostar, me fala o quanto você gostou desse episódio, dando a sua nota, apesar de agora a gente saber que tem coisa pra trás, tem coisa pra frente, muito mais também, mas dá sua nota aí de Hartnell Whittaker para The Timeless Children. Olha, depois de tudo que a gente falou, desfalou, falou mais um pouco, aí voltou, aí... 3 horas de live, mais 3 quase 2 horas de podcast. Gente, foi muito tempo de live, né? Acabava no Instagram, que só tem o limite de 1 hora de live, a gente fechava e voltava. e sempre com muita gente, né? Sim, bateu mais recorde. de 100, assim, e manteve ali entre 70 e 80 pessoas, então foi bastante coisa. Mas, depois de tudo isso, tudo que a gente falou, tudo que aconteceu... Capaldão. 12, ok. 12 legal, de legal. 13 para The Timeless Children. Ascension of the Cybermen, eu tinha dado um Whittaker, porque eu realmente gostei demais do episódio. Eu gostei demais de Timeless Children também, gente. 12 é uma nota bem alta. Mas é aquilo que eu falei e que me incomodou e que eu acho que eu tenho que representar pessoas que também se sentiram incomodadas. E mesmo assim deu uma nota super alta. Que se sentiram incomodadas com este fato isolado dentre milhões de coisas maravilhosas que aconteceram nesse episódio. Que é o lance dela não ser original de Gallifrey. Isso me incomodou. Apesar de ter explicação. Apesar de ter explicação, isso me incomodou e acho que incomodou bastante gente. Mas aí também. te arranca um ponto isso? Não só isso. Por exemplo, o fato dela ter corrido no final, o fato do Cocharmos não ter só o dedo. uma grande... ele poderia ser um personagem super assim e ele foi só...
tava ali só pra ser desperdiçado mesmo. Tiveram outros elementos que, sei lá, Não, entendi. por algum motivo, a minha impressão geral ficou assim. Mas é aquilo que o Fred falou, tipo, a gente sai do episódio tão, apesar de confuso, tão feliz porque a gente teve um bom finale e porque a gente teve uma explicação e que a gente teve cenas em Gallifrey e a gente teve cenas de doutora e mestre, assim, espetaculares. A gente teve a Jory dando um baile de atuação. A gente não pode deixar pra trás todos esses elementos maravilhosos que tiveram no episódio. Sim. Né? Então, assim, a sensação que eu tive quando eu saí, apesar de confusa, foi tipo... Uau! Sabe? Então, assim, por conta disso, minha nota é um Capaldi Justo. para The Timeless Children. E agora eu quero saber de você, Fred Pavão, a sua nota para esse episódio, esse finale. Eu vou te falar que, assim, apesar da gente, né, eu já ventilei, já falei pra caramba, mas eu continuo ainda meio confuso, não agora em relação a como eu tô me sentindo com o episódio, mas em relação à minha nota. Talvez eu esteja um pouco confuso ainda com o episódio. Uma coisa reflete na outra. Assim, não com o plot e tal, eu entendi tudo, tal, a gente veio falar e tudo mais, mas eu tô... A minha nota ainda é um pouco confusa, então assim... também eu não quero dar nota baixa, porque eu gostei do episódio. Pra cacete, eu gostei muito do episódio. Sim. Mas teve coisas que eu fiquei assim, que você veio na live minha reação, né? Putz, eu fiquei meio assim, mas com o tempo, quando a minha cabeça esfriou, eu comecei a gostar mais. Foi o que eu falei do lance dos doutores ali, que não são doutores, né? Dos Timeless Beings, né? Que é os rostos ali de Brent Morbius e tudo mais. Tipo, eu gostei. Eu não tava esperando. Longe, eu não vou ser falso de novo de falar que era isso que eu tava querendo do tempo todo. Não era isso, tava longe do que eu tava querendo. Isso na real era o que eu não queria. Sim. Mas foi feito de um jeito tão maneiro, com tanto cuidado, que eu gostei. Eu sei que abre margem pra poder dar problema. Eu sei que abre margem pra que, se não tomar em conta, pode encagalhar alguma coisa. Se não, mas eu acho que também, assim, tem que se esforçar muito pra desandar. É só tomar cuidado, entendeu? Claro. Eu sei que o fandom tá meio dividido, tem muita gente que tá detestando isso, mas a verdade é essa, cara, eu gostei, o episódio me empolgou, sabe? Eu gostei bastante, eu gostei de... De novo, eu vou usar o exemplo do andar, cara. O Tibnall foi lá pro primeiro andar, com dinamite, com britadeira, a gente tava com medo dele ruir o prédio, acabar e ele não ruiu. Pois é. Ele fez ali um subterrâneozinho novo, ele fez um puxadinho e ele me deu um potencial pra muitas novas histórias, entendeu? Sim. Coisa que até então era um tabu infinito em Doctor Who. Nossa. Não pode se mexer com os rostos de Morbius, não pode se mexer com qualquer coisa do outro. Agora, pode fazer uma história sobre a Tection, pode fazer o pessoal tava até brincando, a Big Finish já tá escrevendo os roteiros do The Division. Sim! Entendeu? Pode fazer isso, pode fazer histórias aí de todas essas Timeless Beings. Sim. Entendeu? O potencial pra muita coisa boa me anima. Óbvio que o episódio é maravilhoso, né? As atuações da Jury estão impecáveis. Nossa. O Sacha Dhawan é um monstro. Ele é um monstro. De atuação. Eu quero um BAFTA pros dois. A cena ali da galera vestindo as roupas de Cyberman eu achei bem divertida. Ele tem momentos bacanas. A conversa ali com o Graham é bem legal, me tocou também. Sim. Mas, óbvio, também tem coisas que eu falei, tipo, por exemplo, esse lance do Koshar só existir pra apertar o botão, eu achei meio zoado. O lance da doutora largar a tardes, eu acho perigoso, mas não é um problema, né? Mas, assim, o lance dela ter corrido não me incomodou. O lance dela não ser, em tese, não ser de Gallifrey, de verdade, não me incomodou em nada, porque, de novo, a doutora, o doutor continuam sendo de Gallifrey. Esse ser anterior não foi o que eu expliquei. Mas tiveram coisas que me deixaram meio assim. Eu não vou dar um Whittaker, eu gostaria até de dar. Eu vou dar um Capaldi também, Olha que eu acho que é uma nota justa. Eu acho que fica ali... Cara, é a segunda nota mais alta. Pois é. Tirando Entendeu? Ali os curadores Valeyards da vida, pois né? Dentro da escala, porque né? aí eu não tô nem dando muito, nem tô dando pouco, eu tô dando uma nota que eu acho que compete com a empolgação que eu senti e com o potencial que agora tem pra série. E, de novo, eu quero muito daqui a pouco voltar e falar, tá tendo série disso, tendo série daquilo, tudo graças a esse episódio, entendeu? Eu quero gostar ainda mais desse episódio pro futuro. Com certeza. E outra, né, gente? Abre um monte de novos caminhos, né? Foi aquilo que a gente falou. Existe um Tibnall Master Plan. As coisas não acabaram. Aparentemente. A gente tem
toda uma coisa aí apagada da matriz, que ele pode vir a falar disso lá na frente. Tem a John Martin. Ó, por exemplo, eu gostei pra caramba do artifício de fazer toda essa realidade alterada, que é no campo. É muito legal. Eu achei legal, É uma ideia muito inteligente, legal. cara. Por exemplo, tem toda essa coisa da John Martin. Saiu hoje a capa da Doctor Who Magazine desse mês. John Martin is the Doctor. John Martin is the Doctor. E o Chibnall já tinha falado. Ela é mesmo a doutora. Então, assim, esse mistério tá aí pra ser desvendado, entendeu? A gente vê que ele tem sim um planejamento. Pois é, não existe essa regra que, tipo, ao final ele tem que explicar tudo. Não, ele pode deixar um gancho pra próxima. Não, eu acho que ele deve deixar um gancho, porque é aí que a gente vai se empolgar pra assistir. O nosso único problema é a demora, mas a demora é uma coisa que ele não controla, né? Não, e outra? É uma questão mais de prática de vida real, né? Esse episódio, ele explicou todas as coisas? Não, mas ele explicou bastante coisa. Ao mesmo tempo, ele deu novas perguntas e ele deixou o gancho pra próxima temporada. De novo. E pro especial, tudo. Eu vou dizer novamente, não é, vocês estão passando pano. Não, o lance é, por que eu vou ficar esquentando minha cabeça, criticando um cara que me deu um episódio que eu gostei só porque ele não respondeu tudo? Gente, ele não é obrigado a responder tudo, quando entendeu? vocês falam que a gente passa pano, é muito engraçado, porque nós somos os primeiros a criticar aqui se a gente não gosta de alguma coisa. Veio a 11ª temporada, a gente porque criticou, não dá pra gravar, não dá pra agradar grego e vitoriano. Porque assim, sempre vai ter quem tá falando que a gente tá pegando pesado demais, sempre vai ter quem tá falando que a gente tá passando pano. E outra, eu tô falando minha impressão real oficial. É exatamente o que eu senti. E assim, câmeras não mentem, vocês viram todas as nossas reações na live. Tá gravado lá. Tipo, eu realmente fiquei confusa. Eu realmente senti tudo que eu senti. E a minha nota é totalmente baseada nisso. Mas ao mesmo tempo, eu também sou uma pessoa justa. Eu não vou falar que estragou a série. Eu acho, sinceramente, que o finale da 11ª é muito inferior a esse. Mas isso qualquer um com bom senso vê. Não é? E assim, eu não cheguei aqui e falei que era um ótimo finale. Então eu não passei pano, eu falei a verdade. Sim. E eu tô falando minha verdade agora também. Essa coisa dela não ser de Gallifrey me incomodou. E de verdade. Todo o resto, eu achei legal, eu E curti. a mensagem que fica, assim, porque a gente tá falando que tem gente que vai falar que a gente tá pegando pesado, tem gente que vai falar que vai pegar leve, mas a verdade é que a maioria das pessoas são equilibradas, elas são ponderadas. Sim, claro. Ainda bem, né? Sim, e essa galera é a nossa audiência. Poxa! Mas fica aí a mensagem, como eu falei pra live, eu acho justo eu fazer isso de novo aqui. Se você tá numa de a série morreu, isso tá uma merda, e não sei o quê, amigão, vai com Deus. De verdade. Quer parar de ver, tá aí xingando? Não gaste sua paz de espírito não, bicho. Você tem tanta coisa boa pra fazer na sua vida, você vai ficar vendo uma série que não tá te agradando mais? Tem muita coisa no mundo pra assistir, pra você ficar se estressando com o que você não gosta. Sabe o que eu faço com as séries que eu não gosto? Eu não vejo. Pois é, a diferença é que eu gosto dessa ainda. Só isso. Se você realmente tá se incomodando ao ponto de xingar muito na internet, só porque o doutor agora é uma mulher, é a doutora, ou porque tem agora uma gama de outros personagens antes ali da ideia do primeiro doutor, mas tinha outro nome e tal. Se tudo é uma desculpa pra você sair xingando a série e falar que ela tá uma merda, não gasta seu tempo. Vai e seja feliz. Preserva a sua energia, vai gastar em coisa que te faz bem. E repetindo o que eu falei na live, é muito barulho, é muito dor de cabeça só pra uma série de navinha, cara. Uma série de navinha, né? Porque verdade. No fim do dia é só mais uma série de TV. Por quê? Porque qual é o grande propósito do Dr. Who? Ele começou como uma série educativa. Sim. Ele é sci-fi, ao mesmo tempo ele é terror, e é aventura, e é fantasia. Sim. Mas sabe qual é o real intuito do Dr. Who? E dos áudios e dos quadrinhos e tudo? Te entreter, te deixar feliz, ser um escape, ser um negócio pra você... Pô, tô cansado do trabalho, de qualquer coisa. Vou botar um episodinho aqui. Bota, vê e se diverte. Se você tá perdendo justamente a diversão, se você tá só se estressando, cara, a série perdeu o propósito real dela, que é te divertir. Não vale mais a pena, né? Cara, então assim, larga a mão. Eu quero, por mim, todo mundo esfria a cabeça e assiste numa boa, sim, mas eu sei que vai ter gente que vai ficar praguejando a série, então é isso, cara. Infelizmente não é pra você. Eu vou dar o exemplo que eu também falei na live ontem, que é o seguinte... Eu não gostava da era do Matt Smith. Eu não gostava. Eu achei que aquele finale da 5ª temporada foi uma maluquice sem sentido. A gente vai chegar lá um dia. A gente vai chegar lá um dia e vai falar sobre essas coisas. Eu não gostava muito do Matt Smith como doutor, depois passei a gostar. Várias decisões que o Moffat tomava, eu não gostava. Eu fiz um artigo no site sobre isso na época. Eu deixei de gostar da série? Pois é. Não. Eu deixei de assistir a série? Não. Eu continuei assistindo,
de peito aberto pra ver o que ia acontecer e eventualmente aquela fase passou e veio o Capaldão, Exato, cara. esse lance. Não, Aliás, não, antes veio- do Capaldi, né? porque a verdade é Eu o gostei seguinte, do finalzinho do o Matt Smith. problema não é, então você tá dizendo que eu tenho que gostar. Não, você pode não gostar, mas é o que a Tess falou. Você pode não estar gostando, mas esteja aqui de peito aberto. Se você já chega levantando uma parede, fechando o coração pra parada, Aí, você não vai gostar de nada. Né, não Entendeu? adianta. Se você já chega com um negócio pré-determinado, um set fechado de verdades na sua cabeça, não vai ter nada que vai te agradar, entendeu? Com certeza. Você precisa estar gostando? Não, mesmo que o que a Tess falou. Ali, Ninguém é obrigado a gostar de nada. Eu comecei a gostar mais do Matt Smith lá pra sétima temporada, fingindo da sexta. Isso. Mas eu sempre vinha de peito aberto. E ainda bem, porque eu tô vendo até hoje. Ah, e, por exemplo, tem gente que acha a quinta temporada a melhor. E tudo bem. E é uma questão de gosto. Gente, é muito questão de gosto isso. Não tem como. Sempre vai ter uma pessoa que vai amar um episódio que você detestou. Tem gente que gosta de Sleep No More. E tudo bem. E tudo bem, cara. Tipo, é isso. O mundo, ele é diverso. Tem gente que gosta de Idiot Lantern. Vai entender. Ó, não começa. Eu adoro Idiot's Lantern. Ó, tá vendo? E o Fred detesta. É, Então, tudo bem. assim, gente, é isso. O mundo tá aí, tem diversidade, é pra isso mesmo. É. Porque cada um vai gostar de um negócio. É. Agora, o que não pode é se estressar. A dica que o Fredão dá pra vocês... É pra você mesmo, não é pra gente, é pra você. A dica que eu dou pra todos vocês é... Estejam de coração aberto. Sempre. Estejam de corações abertos. Corações abertos. Não te agradou tanto? Calma, esfria a cabeça. Dê tempo ao tempo. É, daqui uma semana, duas? Não, daqui até um ano. Quando a série voltar, aí Pois depois é. da pausa, Sim. dê tempo ao tempo. Não largue a série que já te fez tão feliz. Vá com calma, vá de cabeça fria, que Isso. você tem muito mais a ganhar, certo? Com certeza. Outra coisa que também tem muito a ganhar é que você está vendo, você notou que esse podcast foi bem grande e que a gente não teve leitura de e-mail. Por Pois quê? é. Porque hoje, né, a gente tá soltando aí o podcast não na segunda-feira, mas na terça-feira, pra você que tá vendo no dia do lançamento, né? Mas na sexta-feira nós teremos podcast novamente. Não será na série clássica. A série clássica volta semana que vem. Semana que vem Isso. teremos segunda e sexta-feira podcast série clássica, Pirate Planet e War Games, pra fechar ali a Era Troughton. Já é Mas- outra despedida, já é outra meu despedida, Deus do céu. exatamente. Mas, agora, essa sexta-feira, nós teremos o apanhadão da temporada com a leitura de e-mail de vocês. Vai ser aquele que já virou o clássico aqui, que a gente já fez essa temporada, um podcast só da leitura de e-mail de vocês e do apanhadão da temporada. Então, qual é o trabalho de casa para vocês? Escrevam aqueles e-mails carregadíssimos. Bota pra fora! Bota tudo que vocês estão pensando pra fora, falando tanto só sobre Timeless Children, quanto da temporada como um todo. Você Isso. decide o que você quer falar e a gente escolhe pra ler aqui na sexta-feira, enquanto conversa aí sobre como foi a temporada pra gente agora. Exato, não depois precisa do falar fim. só do finale. Vem falar de tudão, de tudo que essa 12ª temporada trouxe pra vocês. Sim. Desde o começo, Spyfall surpreendeu. Exato. Passando por todos os episódios Fugitiva do Judum. Tendo aquela quedinha com o Orphan Teve 55. Tesla, teve Ada Lovelace, teve tanta coisa. Sim. Teve atriz brasileira aqui, Gabi Tolói, maravilhosa. Beijo, Gabi. Deu entrevista pro Extra aí, tô super Né? orgulhoso Não, disso ela aí. tá mó famosa já, tá É. super bombando. Então, assim, e até o finale aí, Ascension e Timeless Children. Então, vem falar o que você achou disso tudo, quais são suas expectativas pro especial, pra 13ª temporada. Sim. A Joe Conta Martin. tudo. Cara, só manda. Só manda, vem trocar essa ideia com a gente pra quem sabe você não é lido aí no podcast de sexta-feira. Então, Thaís, lembra pra gente aí qual é o e-mail que eles usam pra mandar pra gente essa carta. podcast@drrubrasil.com.br. E existem, claro, outros jeitos aí de você se comunicar com a gente, como você bem sabe. Esses jeitos são o quê? São as redes sociais. Redes sociais essas que estamos presentes em todas, como é o caso aí do Facebook, do Instagram e do pássaro, e o Timeless Pássaro, aquele que ele já foi outro pássaro e a essência dele virou o nosso pássaro que a gente tanto ama, que é o Twitter e o Dr. Brasil. Pra achar a gente nas redes sociais, você busca por qual usuário mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. É só procurar Dr. Brasil, você procura a gente lá, acha a gente, segue caso você não esteja seguindo e já começa a trocar aquela ideia com a gente aí na rede social da sua preferência. A gente fica mais ativo aí no Instagram e no Twitter mesmo. Twitter, Então a gente sim. dá sempre preferência. Vá lá trocar essa ideia com a gente, porque a interação com vocês é o que motiva a gente a continuar fazendo. Com certeza! Sim, cara. Outra coisa que é sempre bom eu lembrar pra vocês aqui, acaba a temporada e não acaba de lembrar, que eu vou lembrar isso sempre. Dê uma olhada se você está assinando a gente aí no seu feed de preferência. Exatamente, porque às vezes, como tá bombando a temporada, você pode só ter chegado aí no Spotify, procurar Doctor Who, e aí acabou caindo na gente, e começou a escutar, mas não tá seguindo lá. Pois então assim, é. veja se você está seguindo no Spotify, veja se você escuta aí por qualquer outro agregador, se você está assinando, pega o RSS,
joga no seu agregador de preferência. Isso. Dá uma olhada se você tá no iTunes assinando lá, ou no Google Podcast, ou aonde você preferir, em qual agregador você confia. Mais importante que você esteja assinando a gente, para sempre que sair podcast, ele chegar ali quente, como o que sobrou de galho feito que pegou fogo. Que dor. Entendeu? É isso, cara. Por hoje é só. Foi muito bom estar aqui conversando esse tempão sobre esse finale aí que deixou a gente tão com mixed feelings. Embasbacado. Mas no fim, feliz. Pois é. Foi maravilhoso. Estar com vocês revisando qualquer episódio que seja é sempre um momento muito feliz pra gente. Com certeza. Certo? Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou. Tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque e Alexandre Machado Deus Ajute. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Brasil.